De acordo com o efeito borboleta, pequenas ações podem gerar grandes consequências. Sendo assim, o destino da humanidade pode ser decidido com apenas uma escolha. E para o nosso protagonista, isso é uma grande de uma merda, porque ele fez várias escolhas das quais ele se arrepende muito. E logo atrás dele, uma garota bate na porta, chamando ele de querido, e diz que é melhor ele abrir a porta logo, porque ela sabe que ele está ali, e pergunta por quanto tempo ele vai ignorá-la. Mas quando ela não recebe uma resposta, ela enfia a espada na porta para abrir a força, enquanto o prota pensa que ela é completamente maluca, e diz que como a presidente do conselho, ela não pode quebrar as regras dessa forma. Mas sem mais nem menos, ela diz que sim, ela é a presidente do conselho, então tem autoridade para isso. Além de que ele evitou ela por 32 vezes. E dessa forma ela se aproxima e chama ele de Dawn Campbell, e pergunta diretamente se ele quer casar com ela. Mas não dá nem tempo para ele pensar, porque uma mulher raposa aparece e diz que ela não pode ir atrás de um homem comprometido. E a presidente retruca, dizendo que esse não é um lugar para um assassino agir assim. Mas a raposa diz que matar todas as testemunhas é o seu lema. E o prota, escutando essa conversa, fica muito assustado. Só que outra pessoa quebra o teto e diz que o Dawn vai morar com ela. Mas daí outra garota aparece, perguntando o que ele fez para ficar rodeado desse tipo de gente. E como a noiva dele, ela não pode deixar isso passar. Porém, uma mulher demônio manda eles calarem a boca, pois ele é só dela. Daí todas se encarando, entendem que no fim elas terão que lutar. E quem ficar por último ganha o grande prêmio. Então agora a gente vai descobrir o que diabos ele fez para que isso acontecesse. Mas antes, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para batermos a nossa nova meta de 110 mil inscritos, porque sim, finalmente chegamos aos tão sonhados 100 mil. E eu só tenho a agradecer a vocês por isso. E então, meu muito obrigado. E se você quiser ajudar o canal financeiramente e receber conteúdo exclusivo toda semana, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. E lembrando, hypa muito esse vídeo porque me ajuda demais. Então é isso, agora vamos de obra. A história começa com o protagonista lembrando que ele foi enviado para o jogo Salvador em Ascensão, que obviamente ele zerou e viu o final. E ele achou que era divertido e se sentiu realizado. Ele foi levado para esse mundo. E ele se pergunta se isso faz realmente sentido. Não é como se ele tivesse xingado o jogo ou virado alvo de alguma entidade. Mas de qualquer forma, ele possuiu o Dawn Campbell, que não tem nenhum pinguinho de poder. E é o herdeiro de um visconde sem nome, onde ele é basicamente um personagem extra de terceira categoria nesse mundo. E a agricultura é a principal indústria do Viscondado Campbell. E lá também não tem dungeons, que são encontradas pelo Império. Só que isso mal é mencionado na história. Além de que, o filho de um visconde ingressando na Academia Imperial foi uma história que virou o mundo de cabeça pra baixo. E esse o seu pai fala pra ele que finalmente chegou a hora. E o Dawn fala que sim, e ele vai indo agora. Mas o seu pai começa a chorar, dizendo que ele é orgulho do seu viscondado. E ele pede pra que ele não cause nenhum problema. E lá em Elfant, é um lugar onde todos os filhos dos nobres estarão reunidos. E a melhor coisa que ele pode fazer, já que ele é um filho de um visconde, é não chamar atenção nenhuma. E o Dawn diz que sim, ele entendeu completamente. E lembra dos seus status, onde força, agilidade, resistência, sorte e autoridade são todos classe F. E ele não tem nenhuma habilidade, nenhuma proficiência especial, ou nenhum presente especial. E ele pensa que tudo é F. E mesmo ele, um veterano, nunca viu um status inicial tão ridículos quanto esse. Mas ele recebe uma missão principal: entre na academia e seja nomeado para uma turma. E o Dawn pensa que, de acordo com o sistema do jogo, se ele ignorar uma missão, ele estará acabado. É game over na certa. E já que a academia Elfant, a qual ele estará ingressando, ele não fará nada que coloque a sua sobrevivência em perigo. E assim ele fala para o seu pai, para ele não se preocupar, porque ele vai fazer o seu melhor para não chamar a atenção de ninguém. E ele não vai nutrir nenhum sentimento desnecessário de elevar a reputação da sua família como ele queira. Mas o seu pai, bem nervoso, fala que não era isso que ele queria dizer. E o Dawn diz que também vai manter suas notas muito baixas. E agora já no trem, ele pensa que não chamar atenção é o que um lobo solitário como ele deveria fazer. E agora finalmente, a sua vida acadêmica começou. Mas ele fica bem nervoso, pensando que ele não queria chamar atenção. Mas ele não entende por quê. Ele está no mesmo vagão que ela, a Elnor, a sanguinária, aquela com a montanha de cadáveres. A Elnor Elinazeri Lan Tristan, que é basicamente o boss final desse mundo. E ele pensa que nos cenários, ela e o protagonista sempre acabam brigando. E a sanidade mental dela foi para onde Judas perdeu as botas. E a existência adormecida do demônio cinza devora o corpo da Elnor e transforma ela no boss final, que ninguém além da protagonista, que completou seu desenvolvimento final, poderia lutar. E essa garota pergunta se ele precisa de um médico, porque ele não parece nada bem. E ele, bem nervoso, fala que não, ele tá bem. E ela diz que o Ducado Tristan parece estar bastante preocupado com as imagens deles. E a sua presença ali, ao invés da primeira classe, foi uma decisão calculada feita para mostrar que eles são acessíveis para qualquer família de rank alto. E ela pede para que ele não se preocupe, porque todo mundo que viaja no mesmo vagão que ela faz a mesma expressão. E o Dawn, escutando isso, ele percebe que ela é diferente do que ele se lembra. As palavras-chave para descrever a Elnor era meritocracia, perfeccionismo e audácia. E ele não entende que lado sensitivo é esse. E ela, encarando ele, pergunta por que ele não tá respondendo nada. E se ele está curioso sobre alguma coisa. Mas ele, nervoso, fala que não. E é só porque ela é muito mais gentil do que ele imaginou. E se ela pergunta como assim? E se ele viu coisas ruins sobre ela. Mas ele, com muito medo, fala que não é isso. E ele, tentando explicar, fala que ouviu que ela é bem rigorosa. E ela só diz que ele é uma pessoa estranha. E ele fala que sim, ele escuta muito isso, pensando que ele é só um figurante. E ele não quer se envolver de forma alguma. E ele deveria ficar quieto e observar do lado de fora. E parando pra pensar, ele olhando em volta, ele percebe que os arredores dos cenários são
são realmente magníficos. E ele vê uma pedra voando e não entende o que é aquilo. Mas quando ele percebe aquela pedra bem em cima da sua cabeça, ele se pergunta o que diabos é isso. E chama aquela garota de presidente do conselho. E fala com licença e já pula pra cima dela. E nesse momento aquela pedra gigantesca atinge o trem em movimento, diretamente no vagão deles. Enquanto o prota pensa que o reconhecimento e criação de armaduras para esqueletos adultos, a Eleanor sempre está com esse amuleto. E foi exatamente por isso que ele pulou pra cima dela, pra se proteger, é claro. E ele pensa que não pode sobreviver a isso com seus status de rank F. Mas por outro lado ela fica muito surpresa porque ele simplesmente pulou pra cima dela. E ela pergunta se ele está bem, e ele fala que sim. E ela pede pra ele sair de cima dela. E ele bem nervoso fala que sim. E gaguejando fala que sente muito. Mas ela diz que tá tudo bem, porque ele fez isso para salvá-la. E é a primeira vez que um homem se aproxima diretamente dela dessa forma. E assim ela agradece ele e fala que entendeu as suas intenções, então ele não precisa se desculpar. E o prota, muito nervoso, pensa que ele se aproximou dela só para se beneficiar da armadura que ela tem. E não foi nada do que ela tá pensando. E assim ela se levanta e pergunta qual o seu nome. E o prota pensa que isso é uma droga. Ele sente que vai encontrar ela com frequência a partir de agora. E assim ele fala que é Dawn Campbell. E ela, encarando ele, fala que tudo bem. Ela não vai esquecer desse nome. E mais tarde ela vai recompensá-lo. E assim uma janela de status aparece para ele, falando que uma vilã ficou interessada nele. E as condições para o presente especial foram atendidas. E ele obteve duas habilidades: a sobrevivência desesperada e o charme mortal. E o Dawn se pergunta o que diabos é isso que ele ganhou. E agora, com o vagão do trem destruído, o médico fala que graças às medidas de segurança especiais, não houve muitas vítimas. E as pessoas que foram atendidas irão partir agora. E o Dawn fala que sim. E já entra na carruagem e já vai em direção à academia. Mas ele começa a olhar a janela de status, pensando que ele ganhou um presente especial: a atração predestinada, que à medida que ele recebe mais interesse daqueles que têm características malignas, ele vai obter mais recompensas. E ele pensa que não é à toa que ele não conseguia descobrir as condições, não importava o que ele fizesse, porque no Viscondado Campbell, deixando de lado a perversidade, é difícil encontrar alguém neutro naquele lugar cheio de gente feliz e positiva. E claro que o presente não seria desbloqueado naquele lugar. E agora ele quer olhar o que ele acabou de ganhar. E ele percebe que a sua habilidade, sobrevivência desesperada, aumenta os status quando necessário, e o efeito é dimensionado em relação ao perigo. Já o charme mortal, ele consegue obter mais facilmente o interesse daqueles com características malignas. E quanto mais extrema a situação, mais forte o efeito fica. E ele ainda percebe que essa sobrevivência desesperada vai ser de grande ajuda durante as batalhas que ele terá, e com certeza ele vai conseguir sobreviver com ela. Por outro lado, o charme mortal, eles perguntam se ele realmente pode ter isso. E essas características malignas são basicamente os personagens desse jogo, que são os vilões. Uma guerreira que ama uma luta, uma deusa da espada mentalmente perturbada, que corta qualquer um que se aproxima a 3 passos dela, uma assassina violenta que mata todo mundo, se for bem paga, uma maga genial, cujos sentidos são insensíveis a basicamente tudo. E ele, bem nervoso, fala que tá muito lascado, mas ele pensa que está tudo bem por agora, e pra ele é mais importante ganhar habilidades que o ajudarão a sobreviver. Mas ele não consegue escapar dessa sensação de que tem algo estranho com essa habilidade, porque os rótulos são sinais de interrogação, e mesmo que ele seja um veterano nesse jogo, ele nunca viu algo assim. E assim o médico pergunta pra ele se ele está bem, e se ele deve fazer uma avaliação psicológica, mas o Dawn fala que tá bem, e ele não precisa fazer isso. E agora ele finalmente chegou na porta da academia, e um homem lá na frente fazendo um discurso, fala que os calouros desse ano são realmente incríveis. E enquanto isso, Dawn pensa que o médico disse pra ele que ele é o filho de um visconde sem nenhuma conexão, e ele também é um ex-aluno da academia Elfant, e também veio de uma família nobre sem nome. E ele pergunta pra ele se ele acha uma coincidência mirarem aquela pedra no vagão dele e não nos outros. E o Ducado Tristan tem muitos inimigos, e é melhor ele evitar aquela garota de agora em diante, ou ele vai acabar se machucando. Ficam de volta dos nobres de alto ranking. E o prota pensa que sim, ele deveria fazer isso, mas no fim ele tá muito lascado, porque já está envolvido com ela desde o início. E nessa academia cheia de difamação, não surpreende ele que ela seja uma candidata a boss final. E só de ficar perto dela é com certeza morte na hora. E nesse momento aquele instrutor chama o nosso garoto e ele é bem surpreso, olha. E aquele cara pergunta se ele tá no mundo da lua, e fala que eles devem formar duplas para um duelo. E o prota vai decidindo pensando que essa é a avaliação prática, e começa logo em seguida da cerimônia de entrada. E o nosso protagonista pergunta quem é o seu parceiro, e pensa que todo mundo ali já escolheu seus oponentes, e a pessoa que sobrou deve ser a mais forte. E para surpresa dele, uma garota estende a mão e fala que vai ser ela. E assim o prota percebe que ela é a Elia Krishanax, a melhor gênia do mundo. E ela pergunta se ele precisa de ajuda, mas ele, completamente nervoso e tremendo, fala que ele está bem. Enquanto pensa que no futuro ela vai virar a salvadora. No caso, ela é a protagonista dessa história. E assim o prota pensa que no final ele vai ter que enfrentar no primeiro dia o personagem principal desse jogo. E ele começa a chorar pensando que com certeza tá muito fodido. E agora em outra sala, na sala do conselho estudantil, uma garota de óculos fica pensando se essa mulher é louca. E ela se pergunta se os duelos de entrada já não estão em andamento, e como ela pode estar tão atrasada assim. E o pessoal volta a pergunta quando a Lady Tristan vai chegar. Só que pra surpresa deles, ela abre a porta e vai andando na sua direção cheia de sangue. E aquela mulher diz que tem muitas perguntas, mas primeiro, aonde diabos ela estava? E a Eleanor fala que estava resolvendo algumas coisas. E a garota pede desculpas e fala que acha que eles precisam resolver algo primeiro. E os caras em volta falam que tá certo e vão embora. E agora só com as duas, a Eleanor diz que eles estavam tentando assassiná-la e jogaram uma rocha gigantesca em cima do trem da academia e tentaram fingir que era um acidente. E ela descobriu quem eram, e aconteceu dela estar próxima. Então ela só foi lá e matou todos eles. E aquela garota de óculos diz que ela
deveria deixar isso com a escola. Mas a Tristan diz que isso é muito irritante e pergunta se ela esperava que ela fosse perfeita como todos os outros e que ela perdoa essas pessoas que tentaram matá-la. E a garota de óculos fala que certo e manda ela se trocar primeiro, porque os duelos de entrada já estão acontecendo. E se ela for agora, vai dar tempo de ver a Aaliyah, a gênia do século. E ela tá lutando com um tal de Dawn Campbell, que ela não sabe quem é. Mas Dale não pergunta como assim Dawn Campbell, que a menina de óculos pergunta se ela o conhece. E ele parece ser completamente insignificante. E assim a Honor pensa nele bem nervoso falando com ela. E assim dá um sorrisinho e diz que ele é com certeza um cara bem estranho. E agora a cena volta para o nosso garoto, totalmente tremendo de medo, em frente a Aaliyah. E ele pensa que seus atributos são completamente um lixo. E se ele for atingido por um ataque dela, ele vai acabar morto com certeza. E então ele pode usar isso ao seu favor. E já que essa é uma situação de perigo, então ele não tem nada a perder, já que ele tem a habilidade de sobrevivência desesperada, onde seus atributos aumentam conforme o perigo que ele esteja. E ele percebe que tem certeza que os vilões que ele vai enfrentar estão nessa multidão. E se ele não morrer, pelo menos vai ganhar a atenção deles. E com a vantagem de informações e sua melhoria de atributos, ele pode acabar sobrevivendo. E assim ele pergunta se tá tudo bem. E ela pede pra ele ser honesto com ela. Ele é bem fraco, não é? E ela diz que está certa. Ela ia dar uma surra nele, mas desse jeito não dá. E o Dawn pergunta como assim dar uma surra nele e por que ela faria isso. E ela pergunta se ele não é o cara que estava com a Tristan. E ela diz que odeia ela. E não só ela, mas toda a sua família. E todos eles são demônios. E esse Dawn pensa que ela é muito corajosa em dizer algo assim. Mas ela não está errada. Segundo a história, ela tem bastante coisa contra os Tristan. E ela entende porque isso é um drama familiar. E assim ele fala que só estava com ela na sala porque ele foi colocado lá. Mas aí ele diz que mesmo assim, ele ainda lembra dela. E isso com certeza a irrita. Então ela ia dar uma surra nele. Mas ela pergunta se é melhor eles fingirem que estão lutando, porque com certeza ele vai morrer. E o prota pensa que com certeza isso soa tentador, já que sua vida está em perigo. Mas a única forma dele sobreviver é ganhar bastante atenção ali. E ele, tremendo de medo, fala que ela pode ir com tudo. E na verdade, ele meio que gosta dela, o que deixa aquela garota completamente puta. E assim ela pergunta se ele tá falando sério. E o prota pensa que é claro que ele tá mentindo, mas se ele quiser que ela venha com tudo, é isso que ele precisa fazer. E ele diz que é sério. E ele diz que é tão sério quanto o ódio que ela tem por ela. E assim, basicamente, a habilidade de charme mortal é ativada. E a atração dos vilões por ele foi aumentada imensamente. E dessa maneira, a Aaliyah diz que se for assim, ela não vai se sentir mal por isso. Já avançando para finalizá-lo. E rapidamente ela quebra a espada dele. E o nosso garoto, tremendo de medo, só encara aquela espada vindo mais uma vez na sua frente. E assim ela diz que então, ele não é tão fraco assim. E já com ele desarmado, ela vai pra acertar bem no peito dele. E diz que então, ela vai levar isso um pouco mais a sério. E assim a janela mostra que a situação de perigo foi encontrada. E assim a sobrevivência desesperada foi ativada com o rank EX. E dessa maneira o protagonista cerra os punhos e carrega um poder na sua mão. E fecha os olhos e dá um soco bem na cara dela. E para surpresa de todo mundo, e também a dele, ele percebe que o rank daquela habilidade é ranking EX. E até Aaliyah, percebendo o poder do punho dele, entende que no fim, ele estava escondendo a sua força. E para surpresa de todo mundo, o nosso garoto jogou a Aaliyah pra fora da arena. E percebe que no fim, aquela habilidade que estava com sinais de interrogação é a habilidade com o maior ranking desse mundo. E percebendo que quase matou a Aaliyah, ele fica completamente perdido. E todo mundo em volta começa a olhar pra ele muito assustado. E assim é dito que o Dawn Campbell, classificado como rank F em todos os seus atributos, no seu primeiro dia de aula na academia Elfant, derrotou o personagem principal desse mundo, a maior gênia do século. E agora na sala dos professores, eles dizem que a primeira possibilidade é que esse moleque fraudou o exame de proficiência. Mas aquele professor com a cicatriz no rosto fala que todos eles devem saber que ele não possui absolutamente nenhuma habilidade de combate antes daquele duelo. Mas esse golpe foi definitivamente real. E essa aquela mulher no centro pergunta o que ele quer dizer com isso. E ele diz que ninguém em Elfant estaria bem após receber aquele golpe, começando por ele. E a chance dele derrotar a potencial futura guerreira Eria Krishnax eram totalmente zero. Mas, através de alguma substância ilegal, ou alguma ferramenta, ou de alguma outra forma, ele conseguiu aumentar o seu poder temporariamente e derrotar aquela garota. Ou então a outra possibilidade é que ele é um monstro incrivelmente genial. Só que aquela mulher no centro fala que ainda é muito difícil aceitar a sua vitória sim. E o Margrave Kendrick, o patrocinador da Aaliyah, não irá aceitar calado. Mas seria uma grande perda para a academia ignorar um estudante com tanto potencial assim. E logo ficará claro se ele é mesmo uma fraude. Então eles apenas vão ver o que acontece daí em diante. Mas o professor pergunta o que ela quer dizer com isso. E aquela mulher diz que há muitas admissões interessantes nesse ano. Algumas são tão únicas que precisam de um treinamento especial. E se esse estudante realmente for tão especial quanto ele diz, ela tem certeza que ele conseguirá desempenhar algo parecido com aqueles monstros. E essa notícia que ele derrotou a Aaliyah até saiu nos jornais. E ele lendo aquilo, ele fala que as notícias são iguais às de antes dele vir para o jogo. E agora o sistema abre o perfil relacionado ao presente e mostra que a confiança da Eleanor subiu de 1 para 2. E ele tem uma recompensa pronta para ser resgatada por isso. E também o Barão Armut aumentou a sua curiosidade para o nível 2. E o Visconde Lupin para o nível 1. E o Visconde Curond para o nível 3. E no total ele ganhou muitos pontos. E esse projeto pensa que então, a curiosidade vai de curiosidade para interesse até confiança. E os pontos podem ser usados na loja de pontos. E ele fala que a pessoa com o maior nível de curiosidade é a Eleanor. E esse ele se pergunta por que a boss final, que nem deveria saber que ele existe, e está tão interessada nele assim. E esse ele abre o presente do sistema e percebe que ganhou a técnica de espada dos Tristan. E ele fala que isso realmente é muito roubado, porque a casa Tristan é reconhecida
conhecida por seus espadachins. E o problema é que eles estão envolvidos com demônios. Mas ele não tá nem aí. E para surpresa dele também, o nível de curiosidade da Elia é nível 4. E ele pensa que os presentes são apenas das vilãs, com interesses positivos nele. Mas ela nem é uma vilã, e tem muito interesse nele mesmo assim. Só que daí para surpresa dele, alguém bate na porta e pergunta se esse é o quarto do Dawn Campbell. E ele percebe que essa voz é bem familiar. E do outro lado da porta, a pessoa diz que é Elia Krishnax e pergunta se pode entrar. Mas ele é bem nervoso, se pergunta por que ela tá ali. E talvez seja melhor ele ficar quieto, porque assim ela vai embora. Mas ela continua batendo na porta, perguntando se ele está ali, falando que sabe que ele está ali. E se ele não responder, ela vai quebrar a porta. Mas ele pergunta se ela tá maluca. E ela diz que então ele estava ali. E pergunta se ele poderia abrir essa porta, porque ele tem algo a dizer. E o Dawn pergunta o que seria. E ela diz que é só um papinho para eles se conhecerem melhor. Enquanto o Prota se pergunta o que diabos está acontecendo ali. E depois daquilo, a Elia é bem irritada, só vai caminhando pelos quartos e falando que ele deveria ter aceitado, porque ele é muito exigente. Onde basicamente ela lembra que ela tava meio que implorando pra ser amiga dele. E a instrutora pegou ela, com medo que ela batesse o nosso garoto. Mas ela disse que com certeza tem alguma coisa estranha com ele. E pensa que não sabe como é ser amiga de um homem. Só que para sua surpresa, ela se esbarra com uma garota. E um saco de comida cai no chão. E assim a pessoa que ela esbarrou fala que ela deveria prestar mais atenção nos arredores. Só que daí quando a Elia percebe, quem está bem acima dela é a Elnor, perguntando se ela está machucada. E essa ela encarando ela tem uma lembrança do passado, onde ela pedia para seu irmão fugir dali. E ela pensa que no fim, ela esbarrou numa Tristan. E ela tremendo de medo fala que está bem. E pensa que ela pegou no cabo da espada por um instante. E ela se pergunta se ela conseguiria derrotar essa garota no nível que ela está. A Elnor Tristan. Mas ela deve ter visto a sua mão. E mesmo assim ela não reagiu. E assim a Tristan estende a mão e pede que ela devolva aquele saco. E a Elia se pergunta se ela nem reagiu, porque ele está insinuando que ela não precisa reagir a ela. E assim ela tremendo de medo entrega aquele saco, pensando naquele Dawn, como é que ele pode estar envolvido com essa mulher. E assim ela vai embora e diz que à direita nesse corredor é o quarto do Dawn Campbell. Mas pra surpresa dela, a Elnor pede pra ela esperar e pergunta como é que ela sabe onde é o quarto dele. E assim ela diz que estava lá até agora, o que deixa a Elnor bem puta, perguntando qual é o seu propósito. E ela bem nervosa fala que é por amizade entre os novos alunos. E a Tristan diz que novos alunos são proibidos a ter contato com o sexo oposto. E ela muito puta fala que é proibido. Mas a Elia pergunta se existia realmente essa regra. Só que essa psicopata diz que ela acabou de criar. Então, ela não tem permissão de entrar no quarto dele. E assim a Elia pede desculpas, mas pergunta qual é a relação dele com ela. Mas a presidente do conselho da meia volta e fala que ele não é nada para ela. No entanto, é bom que ela se lembre do que ela acabou de dizer. E assim a Elia pensa de quando o nosso garoto falou pra ela que ele realmente tinha interesse nessa mulher. E ela se pergunta se tem algo entre esses dois. E mesmo que seja só para receber informações, ela vai continuar se aproximando dele. E agora no outro dia, é dito que a prova da lição de aula da Academia Elfant é projetada para analisar meticulosamente todos os aspectos dos alunos. Eles são divididos em grupos depois de um duelo. E como ele conseguiu derrotar a candidata à guerreira, ele vai ficar no grupo de nível mais alto. E todo mundo parece realmente bem orgulhoso. Mas ele é o único ali que parece preocupado. E o maior problema com certeza é essa garota. E ele tentou se afastar dela ontem, mas ela continua no mesmo grupo que ele. E ele percebe que na janela de status mostra que a curiosidade dela aumentou para o nível 5. E ele não entende o que está acontecendo ali. E parando pra pensar, ele teve alguns lanches e uma carta entregue à noite. E assim ele pensa que então tem alguém perseguindo ele, mas ele não sabe quem é. E assim o instrutor chama o grupo 1 e fala que agora é a vez deles. E o Prota só pensa que vai focar na prova a partir de agora, porque deve ocorrer tudo tranquilamente, já que é parte do cenário principal. E assim que aparece diante eles é a presidente do conselho falando que é um prazer conhecê-los. E ela se chama Elnor e vai ser a responsável pela prova. E o Prota se pergunta se isso realmente é uma coincidência. E o evento de Elnor era pra realmente acontecer hoje, mas ela literalmente está responsável por eles. E definitivamente vai ser estranho se nada acontecer durante a prova. E agora em outra sala, observando o exame, os instrutores se perguntam se aquele cara é realmente um gênio, a ponto de subjugar a candidata guerreira. E eles estão realmente interessados no quão bom ele é. E assim Elnor diz que eles irão agora para a área da prova. E ela vai responder algumas perguntas quando eles chegarem lá. E agora entrando naquela dungeon, o pessoal fala que esse lugar é bem legal, só que as luzes acabaram de se apagar. E a Elnor fica bem pensativa. E aí ele pergunta se ela não ia responder as perguntas assim que eles chegassem ali. E assim ela pergunta se isso faz parte do teste. Mas o Prota pensa que a entrada está selada e a energia acabou. E isso com certeza não faz parte do teste, mas sim do cenário principal. E agora o evento da Elnor está em andamento. E os alunos conversando, falam que os professores vão cuidar disso e pede para eles não se preocuparem. Mas o Prota pensa que agora que ele parou para observar, esses caras são os membros do grupo da protagonista. E se ele se lembra bem do cenário, é aqui que eles se conhecem. E então as pessoas dessa sala são todas muito importantes para a história. E nesse momento Dawn diz que ele acha que aquele é o salão central e é melhor eles irem para lá. E esse o pessoal percebe que na parede tem um mapa. E o Dawn continua falando que deve ter equipamentos e suprimentos por lá. Mas o mais importante é que é uma área grande e vai ser muito mais fácil se defender contra emboscadas lá dentro. E aquela garota lá do fundo pergunta como assim emboscadas. E o Dawn diz que a presidente, a Elia, deve ter sentido. Eles não são os únicos ali. E esse ele toma a frente e fala que vai para outro lugar, enquanto eles podem ir para o salão principal. E a Elia pergunta por quê. E o nosso Prota fala que é porque é necessário. E a Elia pergunta como assim. E como ele pode ir sozinho para o lugar oposto ao que eles vão. Mas o Dawn, bem sério, fala que não vai dizer agora, mas com certeza é importante. E ele vai explicar melhor depois. E ele pensa que, bem, é realmente importante. E ele não tá mentindo para eles. E nada mais é importante do que salvar a sua própria vida. E agora caminhando sozinho, ele pensa que funcionou. E talvez derrotar a Elia pode ter dado a ele alguma credibilidade.
comunidade. E dessa forma ele só precisa se esconder até esse evento acabar, porque o alvo do assassinato é com certeza Eleanor, então ninguém vai prestar atenção nele. E ele só quer andar por aí pra passar algum tempo. Só que para sua surpresa, alguém aparece nas suas costas e fala que está aqui para consertar o problema da energia. E ele pergunta se ele pode guiá-lo, porque a sua visão não é tão boa assim no escuro. E dessa forma o sistema mostra que ele tem uma situação muito perigosa, onde a sua vida está em risco. E assim enquanto os estudantes caminham, uma das garotas pergunta para Ellie se aquele cara vai ficar bem. E ele disse que se for ele deve ter um plano. Mas para surpresa deles, tem vários caras acima, prontos para matá-los. E nesse momento, a Eleanor percebe algo estranho. E agora de volta para o nosso garoto. Aquele cara ao lado pensa que o grupo de avanço já foi derrotado por aquela mulher diabólica. E claro, seria o caso se ele não tivesse envolvido. E até esse cara foi enganado tranquilamente. E enquanto ele caminha, o nosso garoto fala que bem na sua frente está a sala de equipamentos. E aquele assassino pensa que um profissional como ele consegue descobrir o nível de alguém só observando seus movimentos. E esse cara é um completo amador. E ele pode brincar com ele antes de matá-lo. E ele vai tomar o seu corpo e acabar com a Lady Tristan. Só que o nosso garoto olha pra trás e percebe que aquele cara estava com a máscara. E o assassino diz que chegou a hora dele ser recompensado. Mas o Proton é um pouco assustado. Fala que como ele esperava, ele é o Hazmat, o que surpreende muito aquele cara. E nosso garoto diz que se fosse alguém forte, ele estaria em apuros. E sinceramente, ele se sente aliviado. E sua forma de andar e a sua rinite ainda é a mesma. E aquele cara muito puto pergunta quem diabos ele é. E como ele sabe de tudo isso. Mas mesmo assim, ele não passa de um fracote. E ele vai acabar com ele rapidinho, já partindo pra cima dele. Mas o nosso garoto pega um graveto de madeira no chão para lutar contra um assassino profissional. E agora a cena volta para Ellie e os seus amigos, com eles derrotando vários daqueles assassinos, enquanto ele também espanca alguns. E ela fala que esses caras parecem ser bem fracos. E ela se pergunta enquanto é Eleanor. Só que para sua surpresa, quando ela percebe a Eleanor, ela com um só golpe derrota 4 deles rapidamente. E aqueles caras têm os seus corpos totalmente quebrados. E a Eleanor pergunta para um deles se mais alguém foi enviado para lá. E se ele não responder, ela vai quebrar o seu pescoço. E assim eles descobrem que quem foi enviado também foi o Hazmat da Lua Crescente. E ela pergunta se ele tá no prédio ou nos arredores. E aquele cara fala que não pode contar isso pra ela, mas ela começa a pisar na cara dele e pergunta se esse assassino está protegendo o local. E com ela encarando ele diz que sim, ele veio com eles. E aí ele pergunta por que ela tá indo tão longe. E a Tristan diz que eles tentaram matá-la. E o Hazmat da Lua Crescente é um assassino que pode tomar a aparência de quem matar. E ela pergunta quem ela acha que é o alvo mais fácil pra ele agora. E ela, bem em dúvida, fala que então aquele tal de Dawon se usou como isca para levar o inimigo forte pra longe. E eles são assassinos que foram enviados para matá-la. Então ela se pergunta por que ele iria tão longe e que tipo de relação ele tem com ela. Mas a Tristan diz que não vai falar de novo. Eles não têm nenhuma relação, enquanto ela só encara muito desconfiada. E assim é dito que a arma do guardião deveria ser a barreira anti-cortes, que só reage a armamentos. Então por que diabos ela tá assim? E essa escola é antiga e misteriosa, então até que poderia fazer sentido. Mas isso não importa, porque o próprio corpo de um assassino é uma arma. Só que para sua surpresa, ele não entende por que ele é sendo espancado por um graveto de madeira. E o que ele não sabe é que o nosso garoto tá usando um graveto para realizar a técnica da espada da família Tristan. E depois que ele o derrota, aquele assassino pensa que essa é a técnica de espada da família Tristan. E parece que eu não devia ter mexido com esse cara. E ele reparou que foi ele quem o atraiu pra lá. E ele pergunta quem ele é. Mas nosso prota percebe que o seu charme mortal foi ativado. E o vilão tá admirando o plano meticuloso dele. Enquanto ele pensa que graças ao sistema do jogo, ele não pode usar uma arma nos pontos de salvamento. E por isso ele o atraiu pra lá. E o assassino sorri e diz que acha que ele não tinha nenhuma intenção de responder. Então está tudo bem e ele pode matá-lo. Mas nosso garoto fala que não planeja matá-lo. E ele manda ele dizer para os outros não se aproximarem da Lady Tristan. E diga que um assassino do seu calibre quase foi morto. E ele pensa que não sabe quem pediu a cabeça dela. Mas provavelmente eles vão continuar tentando. E se isso acontecer, a possibilidade do demônio cinza da Eleanor ser liberada vai aumentar. E então, com certeza ele irá morrer. E o assassino pergunta, e se ele voltar depois? Mas nosso proto encarando, pede pra ele tentar a sorte com ele de novo. Porque ele também não vai estar protegendo da última vez. E aquele cara pergunta se a Lady Tristan é importante para ele. E o Damon diz que sim, o que deixa aquele cara bem surpreso. E mais uma vez, o charme mortal foi ativado. E as chances de um vilão favorecê-lo aumentaram exponencialmente. E para a surpresa mais ainda dele, quem estava logo atrás do nosso garoto era a própria Eleanor, com seus pontos de vilão aumentando em muitas vezes. E ele olhando pra trás, percebe que ela estava realmente nas suas costas. E escutou tudo o que ele falou. E agora alguns dias depois, lá na sala do conselho estudantil, aquela garota diz que tá uma bagunça total. E ela entende porque o chanceler ficou bravo, mas rastrear a organização imediatamente é quase impossível. E ela diz que a academia está internamente uma bagunça. E está quase confirmado que um espião existe, dado o trajeto e o horário do assassino. E ela fala pra Eleanor que ela sabe das situações políticas contra ela, mas considerando que essa segunda vez que tentam matá-la, eles devem estar bem determinados. E ela diz que esse incidente parece um pouco diferente, e quem quer que esteja por trás, é certo que eles agirão novamente. E as pessoas que estavam com ela foram todas homenageadas, e apesar disso, cada um deles foi subjugado sem nenhuma vítima. O problema é o Dawon Campbell. Ele é o único sem registros de reconhecimento oficial, mas não há razão para ele não ter nenhum, e ela não sabe por que ele não tem. E é como se ele tivesse de propósito tentado ficar de fora da vista da equipe da academia. E a Tristan, lembrando disso, pergunta se será, mas aquela mulher diz que se ela falar será mais uma vez, ela vai bater nela com certeza. E a Tristan manda ali em frente, e ela joga um frasco na cabeça dela, perguntando qual é o seu problema, mas a Tristan consegue agarrá-lo, e pergunta o que ela quer dizer. E a garota diz que ele esteve desligado o dia todo, e porque ela não consegue se concentrar. E para sua surpresa, a Tristan disse que está começando a se interessar
por alguém. E a garota pergunta quem é. E a Eleanor diz que é a pessoa por quem ela acabou de falar, o Dawn Campbell. E as duas ficam caladas, sem saber o que falar. E assim que a garota diz que ela não esperava por isso. E como é que ela gosta daquele caipira. Mas ela diz que não falou isso ainda. E assim a sua amiga pergunta como assim ainda. Mas ela deve se perguntar que o Arquiduque falaria se descobrisse algo sobre isso. E a Eleanor diz que aquele velhote com certeza ficaria maluco. E também ela não foi conquistada. Enquanto a sua amiga encara ela e pensa que até parece que ela não foi. E diz que de qualquer forma, independente do que ele fez, ele deve estar tratando ela bem. E normalmente, ela começaria a ficar desconfiada dessa forma. E como a lady da família Tristan, ela deveria tomar mais cuidado. Mas a Eleanor diz que isso é verdade. Mas ela precisa só testá-lo. E vai ficar tudo bem se ela observar de perto. E agora a cena volta para o nosso garoto, se perguntando qual o significado disso. E naquela folha diz que, infelizmente, a academia não foi capaz de informar a sua sala. E a equipe acadêmica está no meio de um projeto para obter resultados ideais. E ele pode esperar por boas notícias no futuro. Mas Dawn fala que não quer esperar. E só pede para jogarem ele em uma sala velha qualquer e esquecê-lo. E ele pensa que, embora eles forem seguir as regras, ele não deveria ser colocado na aula especial, como o grupo da Elia. E ele se pergunta por que eles estão excluindo ele. Só que assim, a janela mostra que a primeira missão foi concluída e novas informações foram atualizadas. E agora a missão principal é resolver um incidente que irá ocorrer durante a cerimônia de recepção dos calouros. E a recompensa será um equipamento exclusivo. E o nosso garoto pensa que a cerimônia de recepção é onde a classe dos protagonistas é decidida. Arqueiro, guerreiro, mago, sacerdote e por aí vai. E sua especialidade de classe será decidida com base no seu foco. E assim como a Elia usou uma espada, ele também vai usar um conjunto baseado em força. E dessa forma, ele vai acabar com um equipamento exclusivo que combine com isso. O único problema é o chefão final, a protagonista e os eventos da missão principal, tudo ao mesmo tempo. E ele fica bem preocupado, pensando que algo grande definitivamente vai acontecer. Só que assim outra janela aparece, dizendo que o presente da Eleanor foi adquirido e ele ganhou a cópia de uma das habilidades do alvo, o que surpreende muito o nosso garoto, pensando se é realmente possível copiar a habilidade de alguém. E isso é realmente insano, mas ele pensa que seria um desperdício usar isso agora, porque embora ela ainda possa estar no topo da hierarquia da academia, assim como a protagonista, a Eleanor é um chefão capaz de crescer, e ela vai ganhar várias habilidades roubadas no futuro, então não tem por que ele usar a cópia de habilidades agora. E nesse momento, ele precisa se preparar para o evento que vai acontecer em 3 dias. Infelizmente, ele sabe de algo que vai ajudá-lo a sobreviver. E assim, quando anoitece, ele sai do seu alojamento e vai em direção à cabana, que é o armazém de equipamentos antigos. E para isso ele teve que ir disfarçado, então ele comprou uma máscara na loja de pontos. E ele lembra que após passar por cada uma das medidas de segurança, ele conseguiu chegar ao farm de tesouros dos viciados, que seria esse galpão. E assim aparece outra mensagem do sistema, falando que foi usado o biscoito de recuperação de vitalidade, e sua estamina vai se recuperar como nunca. E o Proto fica bem feliz com isso, e fala que agora é hora de procurar. E ele caçando algo naquele mundo de entulhos, ele pensa que já encontrou o resto, mas o mais importante ele ainda não achou. Só que quando ele percebe, ele finalmente achou o que ele queria, que é o Pico da Divindade, um incensário contendo poder antigo de 1000 anos. E ele pensa que certo, é ótimo que ele acabou achando. Só que para surpresa dele, assim que ele tira aquele incensário dali, aquela multidão de entulho vai desabando bem na sua cara. E ele bem assustado pensa que tudo tava indo bem demais pra ser verdade. E depois que todo o entulho cai, aparece uma garota do nada. E eles perguntam como é que essa garota, a Yura, foi parar nos seus braços. E a Yura Greenholcher, o chefão do capítulo 2, apelidada de Deus da Espada Amaldiçoada. O item que ele acabou de pegar era originalmente dela. E então ela costumava ficar ali. E ele bem assustado, recebe a notificação dizendo que uma situação de perigo foi detectada. E o perigo é mortal. E para surpresa dele, ela já está bem nas suas costas. Mas nosso garoto diz que sente muito por acordá-la. Só que para sua surpresa, aquela garota já tenta matá-lo com uma lâmina presa em correntes. Mas ele consegue desviar de última hora. E depois que ele desvia, ele já começa a tentar correr dela. Mas aquela garota continua tentando atacá-lo, indo em todas as suas direções. Só que assim ele para e fala que é um mal entendido. E ele não estava planejando fazer nada enquanto ela estava dormindo, pensando que apesar da sua força agora estar no rank X por causa da sua habilidade, todo o seu corpo ainda dói. E ele pede que, por favor, ela pare com isso, mas ela continua atacando. E ele continua desviando dos seus golpes. E ele pensa que, felizmente, ele sabe o que precisa fazer para não ser atingido por ela. Ele rapidamente, a Yura, joga sua arma pra cima dele. Só que o nosso proto fica parado bem na sua frente e vê aquela lâmina quase o acertar, mas ela para no ar. E assim ele pensa que a resposta para não ser atingido por ela é ficar numa distância de 3,5 passos. E qualquer inimigo a essa distância dela é derrotado, não importa o que façam. Mas em contrapartida, ela não pode se aproximar do seu oponente por vontade própria. E esse é o mecanismo através da maldição da Yura. E assim ela pergunta se ele poderia dar um passo à frente. Mas nosso garoto pergunta por quê. Ela vai fazer ele de picadinho. E ela diz que sim. E ele pensa que também não tem como ele fugir. Só que ele escuta um barulho. E ele pensa que essa é a área pessoal dela, já que ela tá isolada do mundo. E até mesmo o corpo docente não vem ali com frequência. O que quer dizer que ela ainda não comeu nada. E assim ele pergunta se ela quer um biscoito, mostrando aquele biscoito de recuperação de vitalidade pra ela. E ele pensa que as pessoas sempre ficam com fome em situações como essa. E aquela menina diz que ela não vai cair nos truques simplórios dele. E pergunta se ele realmente quer suborná-la com comida. Mas ele rapidamente joga o biscoito pra cima dela. E ela pula para pegá-lo como se fosse um cachorrinho. E ela, bem feliz com isso, fala que vai pensar nisso como um erro. Enquanto a prota pensa que as pessoas conseguem se comunicar quando estão de barriga cheia. E assim ele vai indo embora e fala que quase morreu. E aquela garota bem curiosa pergunta quem ele é e por que ele está ali. E ele pensa que é claro que é para roubá-la, mas ele não pode falar isso pra ela. E assim ele diz que pediram pra ele alimentá-la. E foi alguém que ela conhece muito bem. Pediu pra que ele cuide dela. O que deixa ela bem surpresa, perguntando
como assim? E o nosso garoto pensa que deixar as coisas assim pode ser útil no futuro, e não tem como ele encontrar Yura no jogo tão cedo. E assim ele olha pra ela e pede para ela não se preocupar, porque a sua irmã está indo bem no Império Sagrado, o que a surpreende muito. E ele diz que o Imperador não vai ligar para as duas por um bom tempo, mas nem é preciso dizer que ela precisará ficar quieta por enquanto, e em algum momento ele vai voltar. E ele pensa que essa garota originalmente é do Império Sagrado, e o motivo pelo qual se escondeu em Elefant foi por causa do Império Sagrado, é notória por ser um item maligno. Então, como receptáculo da espada, ela sofre a maldição dos 3 passos. Então, provavelmente, não tem problema falar com alguém como ela sobre a única parente que ela tem sobrando, e ela deve ter sofrido bastante. Agora se muda por a montanha, com a instrutora dizendo que todos eles precisarão escolher as suas disciplinas principais e secundárias durante a cerimônia de recepção dos calouros, que vai acontecer em alguns dias. E cavalaria, feitiçaria, engenharia, produção e clero, eles devem conhecer os departamentos. E um dos estudantes perguntam se a associação tribal compartilha os mesmos súditos que o Império Sagrado. E a instrutora diz que sim, eles irão ensinar as mesmas coisas, que a fornalha da batalha e o grande templo. E então, eles não devem pensar em pedir transferência. E o Proto lá atrás fica pensando que esse é o evento tutorial, onde eles recebem mais informações sobre esse mundo. Mas ele não pode simplesmente pular, porque todo o esforço que ele fez até agora vai ser inútil. E assim o estudante pergunta pra professora Ofélia se aquela é a famosa zona vazia. E ela diz que sim, mas essa é uma área restrita. Então, eles serão punidos se forem pra lá. E o Proto encarando aquela zona vazia é o que sobrou da guerra histórica entre o céu e o inferno. E é onde os arautos dos deuses e os guerreiros que receberam seu poder prenderam os demônios. E já fazem centenas de anos. E ainda assim, os conflitos entre as energias da morte e a energia divina continuam. E essa área é de suma importância, caso os demônios se libertem. E assim o Império Sagrado, a Aliança Tribal e o Império criaram o Triângulo Dourado para ficar de olho nessas coisas. E isso inclui a Elefant e as outras academias. E esse é um daqueles caras pergunta para Ofélia se eles podem pelo menos dar uma olhada mais perto. E ela diz que ficar em volta da barreira protetora ainda é permitido. E o Proto animado pensa que é ótimo. O plano a partir de agora é sair, comer e voltar. No entanto, ele vai fazer outra coisa enquanto ele comer. E os anjos, que são conhecidos por virar montanhas e secar oceanos, e os serafins, um nível acima deles, criaram essas barreiras. E graças a isso, a academia pode existir bem perto dessa área tão perigosa. E se o nosso garoto pergunta para aquela instrutora se ele pode comer um pouco mais distante deles, porque ele se sente um pouco desconfortável ali. E ela pensa que essa criança é realmente bem estranha. E ele está incomodado porque os outros estão falando dele. E ela diz que sim, mas pede para ele não ir tão longe. E realmente alguns estudantes estão incomodados com o nosso garoto. E agora Dawn pensa que o chifre de unicórnio, uma pena de fênix e um leque de coral berry. As preparações foram concluídas. E ele começa a soprar aquele incensário e pensa que esse ultimato divino é um turíbulo portátil. E assim ele percebe que na barreira está acontecendo um efeito. E ele foi até ali para usar aquilo, já que isso permite alcançar seres que pessoas normais não podem nem sonhar em alcançar. E agora o Dawn, encarando aquela luz, ele começa a escutar vozes de alguns seres conversando. E quando ele olha, tem 2 anjos trabalhando em meio que uma construção. E aquele metade careca pergunta o que tem com esse humano. E ele está olhando pra lá já faz um tempo. E ainda assim, é legal que ele apenas está em silêncio. E é muito melhor do que ir ali e ficar enchendo o saco deles com o trabalho. Mas aquele meu careca pergunta por que aquele moleque parou. E por que a sua pá não está se movendo. E manda ele voltar a trabalhar, enquanto o produtor encara eles. E assim, vindo de longe, um carro começa a buzinar. E o motorista diz que os tijolos de lama sagrados estão aqui. E eles devem ser rápidos e descarregar agora. E um dos anjos pergunta quantos são. E aquele cara fala que é uma quantidade infinita. E aquela mulher anjo pergunta por que ele tá comendo um biscoito. E ele só fala que é para economizar energia para dirigir. E esse é aquele anjo meio careca, que parece ser o chefe deles, pergunta pra aquele cara se ele não consegue ver que o Sylvetter não está trabalhando duro. E manda ele ir agora. E enquanto eles descarregam aquele caminhão, um anjo pergunta pra capitã porque a entrega da comida ainda não chegou. E enquanto o Proto observa isso, ele pensa que então tem um motivo para os anjos não descerem quando quiserem. E se fosse para descrever os anjos, daria para dizer que são um tipo de exército e possuem uma hierarquia definitiva de rankings e uma cadeia de comando. E o outro mundo desse jogo tem suas próprias regras. E encontrar anjos só é possível depois do capítulo 2. E interagir diretamente com anjos de alto nível só é possível muito tempo depois disso. Mas ele sabe o que eles querem. E é algo muito simples e básico. E esse ele com um kit de sobrevivência fala que então agradece pela comida. E os anjos percebem que ele continua encarando eles, mas não entendem porque ele trouxe tanta comida assim. E se perguntam se aquela comida é boa. E um dos anjos diz que quer provar um pedacinho. Mas aquele cara carregando um tijolo fala que ele não alcançou a condição de descer ainda. Então ele não pode fazer isso. Mas para surpresa deles, o nosso Proto fala que, por favor, antes deles continuarem trabalhando, eles devem comer aquilo. Senão vão acabar desmaiando de exaustão e fome. E assim, basicamente, a transmissão de oferenda foi concluída. E aquela comida foi transferida para todos eles. E os anjos ficam bem surpresos, falando que aquele cara realmente está certo. E então o chefe deles diz que eles terão um intervalo de 10 minutos. E eles comemoram, falando que a comida é muito boa. E o nosso Proto feliz pensa que as leis do outro mundo são diferentes do mundo físico. Então a única porção para ele é mais do que o suficiente para todos eles. E aquele meu careca diz que comeu muito bem. E é um luxo enorme que eles tiveram durante o trabalho hoje. E ele manda o nosso garoto trazer aquilo ali. E o anjo fala sobre o turíbulo perto dele. E pergunta se ele não veio ali porque ele queria algo deles. E ele vai abençoá-lo para agradecer. E ele pergunta o que ele quer. Mas ele precisa ter uma condição. E ele vai dar o melhor para alcançar as suas expectativas. E nosso Proto fica muito feliz, pensando que ele vai dar tudo isso sem nem mesmo negociar. Porque ele tinha preparado dezenas de estratégias de negociação. Mas no fim, ele
ele teve uma rota muito fácil. E esse anjo pergunta por que ele está tratando um ninguém como ele tão bem assim. E isso deve ser o que ele tá pensando agora. E dá pra ver só de olhar pra ele. E o prota pensa se isso é a intuição dele. Só de olhar, ele consegue ver a verdadeira natureza de algo. E o anjo diz que ele é realmente bem informado. E ele possui uma habilidade, mas falhou em desenvolvê-la no mínimo. E ele vai se beneficiar dela bastante no futuro. Então, ele deve investir nela agora. E o prota se pergunta se ele está falando sobre o presente, que é a sua característica amada pelo diabo. E esse anjo diz que esse presente é bem mais forte do que ele pensa. Mas como ele vai usá-lo, é por sua conta em risco. E por causa disso, ele foi pego por um cruel, porém amigável monstro. E o prota pensa que isso é uma droga, ele sabia. Depois de ele deixar o turíbulo em segurança, ele vai descobrir todas as estratégias disponíveis para ele. E então se certificar de encontrar uma rota otimizada para a sua sobrevivência. Só que se um serafim aparece e fala que o humano normal iria imediatamente ser tomado pelo medo. E ainda assim ele começou a pensar em estratégias calmamente. E ele entende que um grande homem está nascendo. E ele acha que não vai precisar se preocupar com ele. E esse aquele anjo meu careca fala que certo, ele acabou com a bênção. E nosso garoto agradece. E se pergunta o que ele quer dizer com aquilo. E como assim cruel, porém amigável. E ele, um grande homem. Isso não é só o subestimar, mas o anjo pede pra ele acreditar nele. Porque pelo menos ele teve o seu reconhecimento. E depois que o portal se fecha, o nosso garoto bem dúvida pensa que Cell está trabalhando duro porque ele não quer morrer. E ainda assim, é o aviso de um anjo. E então, ele tem que pensar sobre isso com cuidado. E assim ele adquiriu a última da divindade, de rank C+, que contém o poder especial de seres divinos de outro mundo. E nela contém duas habilidades. O ascetismo, que converte temporariamente todos os atributos adicionais em constituição. E também o escudo protetor, que cria uma barreira protetora de uso único e recebe o efeito de constituição. E o prota pensa que então aquele anjo deu a ele bênçãos bem úteis. E o atributo de constituição é relacionado à saúde. E então ele tem um efeito direto na sobrevivência. E já que a sua sobrevivência desesperada pode aumentar muito seus atributos, ele vai ter certeza de fazer bom uso dessas habilidades. E a parte mais importante é a evolução. No mundo do jogo, as coisas que podem ser desenvolvidas podem naturalmente melhorar sua performance. E ter recebido algo como isso tão cedo na história é uma sorte muito grande. O problema é esse, já que usa uma pequena quantidade de mana. E isso pra ele é uma merda, já que ele não tem nenhuma característica relevante ainda. E se ele não pode usar a mana agora, ele vai ter que fazer uso de medidas temporárias. E é por isso que ele veio ali. E assim aquele cara pergunta se ele não presta atenção na sua especialidade. E ele pergunta se ele sabe que são times de duas pessoas. E onde está o seu parceiro? Mas o prota diz que ele estará aqui em breve. E aquele cara pergunta quem viria para um cara tão excluído como ele. Mas nosso garoto diz que ele não tá mentindo. É só que a sua parceira não é só popular. E ele pensa que ela vai daqui a pouquinho aparecer de acordo com a história. E assim, para sua surpresa, a ele aparece e pergunta se esse é o departamento de pesquisa de monstros. E nosso garoto dá oi pra ela. E pensa que a verdade é que ele originalmente não queria se envolver com a protagonista, mas ele acabou mudando de ideia. Especialmente depois de ouvir o conselho daquele anjo mais velho. E ela bem surpresa pergunta o que o senhor Dalbon tá fazendo ali. E assim o prota diz que aquilo que ela disse sobre eles se conhecerem melhor ainda tá valendo. O que deixa ela bem perdida. E ela começa a pensar nas coisas que ele fez antes e no que ele falou antes. E quando ele se arriscou para protegê-los. E ele bem feliz estende sua mão. E ela pensa que ele é incrível, o mestre Dalbon. Nada que ela tentou funcionou. Então agora ele recorreu à estratégia de fazê-los ter inveja, que ela tanto ouviu falar. E ela se pergunta com delirante esse maluco deve estar pra se fazer de amiguinho dela agora. E agora eles entram na dungeon de fachada da academia, onde a Elia diz se ele tem certeza daquilo. E ele pensou que ela quisesse ser a sua amiga. E ele pergunta se ela se esqueceu de quando ela tentou bater nele, quando eles nem se conheciam ainda. E ela fala que é claro, mesmo que tenha sido ela quem apanhou no final. E o Dalbon diz que se ela quiser ser a sua amiga depois daquilo, então ela tem que fazer o que ele disser. E agora ele diz que os inimigos estão às 9 em ponto. E são um total de 3. E rapidamente a Elia corta a cabeça de um daqueles monstros. E o Dalbon diz que tem 2 vindo do telhado. E agora eles estão andando pela dungeon derrotando vários monstros, com ele falando a posição dos monstros pra ela, enquanto ela derrota ele sozinha. E ela pede pra ele parar de dar ordens e vir ajudar ela agora. Mas ele diz que 2 adagas jogadas da esquerda para a direita estão indo na sua direção. E ela deve aguentar por pelo menos 10 segundos, que no final vai dar certo. E assim ela consegue bloquear as 2 adagas. E o nosso prota diz que é ótimo. E o próximo vai ser um veneno paralisante. E o seu ejetor fica na direita. E ela rapidamente destrói aquilo. E agora ele diz pra ela desviar de 3 flechas vindo na sua direção. E manda ela ficar parada em 3, 2, 1. E pra surpresa dela, 2 golems gigantescos vão para atacá-la. Mas ela consegue se defender. E ela muito puta pergunta se ele sabe de tudo isso, porque ele não vai ajudar ela agora. E eles iriam conseguir passar por isso bem mais fácil se eles trabalhassem juntos. Mas o prota pensa que ele queria ajudá-la, mas ele não pode, já que ele é um figurante fracassado com atributos de rank F. E não há intenções assassinas numa luta de mentira. Então a sobrevivência desesperada não vai ser ativada. E esses monstros são seres artificiais, programados para fazer ações repetitivas. E como a sobrevivência desesperada não é uma técnica absoluta, ele vai precisar aumentar os seus atributos logo. E assim ela chama pelo mestre Dalbon, partindo para sua direção, enquanto ele pensa se ele foi cruel demais. Só que para surpresa dele, um daqueles golem bem atrás dele já foi para matá-lo, mas ele rapidamente cortou a sua cabeça, o que deixa nosso prota bem surpreso. E assim, confetes aparecem no céu. E o instrutor diz que realmente foi uma velocidade magnífica. E eles quebraram o recorde anterior. E aí eles perguntam o que está acontecendo. E ela lutou sozinha, mas conseguiu quebrar um recorde no nível feito para 2 pessoas. E ela não entende o que está acontecendo. E o prota pensa que pode não parecer, mas ele conhece
conhece esse jogo de uma ponta a outra. E ele fala pra ela que a próxima área vai ser mais difícil. Então eles devem continuar. E dá boa sorte pra ela. Enquanto ela é muito puta, ferve de raiva. E já lá na sala dos instrutores, a Percy, que é a diretora de criação de feitiços, fala que parece que eles terão que investir mais nos desafios ano que vem. E ela pergunta o que o Conrado acha. E aquele cara fala que também acha isso. E pergunta se foram feitos pelo departamento daquele baixinho. E ele diz que sim. E o Conrado diz que o mais importante é que parece que ele teve sorte. O aluno que ele estava observando está fazendo o teste agora. E a Percy pergunta se ele tá falando sobre a garota, a candidata guerreira. Mas ele diz que não é ela, e sim ele, o Dawan Campbell. E a Percy, bem em dúvida, pergunta se ele não é só um charlatão. Ele não apenas está se aproveitando das capacidades da candidata guerreira esse tempo todo, sem fazer absolutamente nada. Mas o Conrado diz que a candidata guerreira nunca teria conseguido quebrar o recorde sozinha, se não fosse pela sua ajuda. E ele pensa que qualquer pessoa normal veria que a candidata guerreira é mais forte e tem um papel mais ativo. Mas ele é a chave, a posição de sua companheira, a forma em que ele dá ordens no momento certo, a sua habilidade de não ser um fardo pra ela. Cada ação que ele toma demonstra um julgamento perfeito da situação. E ele pensa que é tudo friamente calculado. E é como se ele tivesse ido para o campo de batalha milhares de vezes. E assim ele chama Percy e fala que eles irão fazer uma aposta. E assim ele fala no microfone que quem está falando é o Conrado Valdor, do departamento da cavalaria. E ele se interessou bastante nos dois. E a professora Percy e ele decidiram fazer uma aposta. E o tema é se eles dois serão capazes de quebrar o recorde que eles tiveram quando eram calouros. E se eles conseguirem, ele dará a eles a chance de fazer um pedido para Percy. O que deixa ela bem puta, se perguntando por que ele iria tão longe assim. E assim o Conrado fala que não irá forçá-los. E se eles acharem que é muita pressão, o seu recorde atual já é bem impressionante. E sinceramente, esse pedido é algo impossível de fazer. Mas para sua surpresa, o nosso garoto fala que tudo bem. E eles vão conseguir, no mínimo, fazer isso. E com ele bem confiante, a Percy diz que não acredita nele. Daí o Conrado fala que ele vai apostar na vitória deles. Então eles devem começar. E agora a cena vai para uma sala de treinamento. E aquela garota de óculos fala que entende que ela viria ali para clarear a mente. Mas ela tem exagerado recentemente. E ela pergunta o que está acontecendo. E a Tristan fala que tem algo que ela queria se lembrar. E quando ela era jovem, a sua mãe ensinou esses movimentos. E ela não lembra deles. Então ela recomeçou do início. E ela pensa que o demônio habita no sangue de Tristan. E esse rumor tem dois lados. Um é o talento surreal que ela possui. E o outro é o surto de loucuras ocasionais. E demonstrações explosivas de violência e perca de sanidade. Esse é o motivo pelo qual os membros da casa Tristan, independente das suas conquistas, vivem seus últimos anos de forma miserável. Mas ela bebe sua água e fala que chega de papo agora. E não é nada demais. Ela só estava pensando em algo. E aquela garota pergunta por que ela tá sendo tão cautelosa. E ela já disse que nada vai incomodá-la agora. E sobre aquela informação que ela pediu do relatório imediato, ela viu de um dos seus calouros. Mas o Dawan Campbell está com a próxima candidata guerreira do semestre, como sua dupla fazendo o teste agora. E a Tristan pergunta se ela tá falando daquela Elia. E ela diz que sim. E é aquela garota que lutou contra o Dawan. E a Uno pergunta se então eles formaram um par. E a sua amiga diz que provavelmente é porque a dungeon de fachada requer times de dois. E a Eleanor diz que entende. E a Sina suspira e manda ela levá-la pra lá. Enquanto ela, com muita raiva e ciúmes, amassou aquela garrafinha de água. E agora voltando pro nosso garoto, a Elia pergunta o que ele planeja fazer. E ela também sente que ele é habilidoso. Mas, a menos que seja o caso, ela pergunta se vale mesmo a pena desafiar o maior recorde de todos os tempos. E ele diz que sim. Enquanto ela é bem desconfiada, fala que a sua autoconfiança é bem impressionante. E pergunta se ele tem um bom motivo pra fazer isso. Enquanto o Prota fala que é mais fácil mirar nos pontos fracos deles, porque os monstros artificiais têm um padrão de movimento constante. Mas isso ele não pode dizer pra ela. E ele fala que bom, é porque ela estará com ele. Ou que deixa ela coradinha, falando que ele é muito cara de pau. E assim o Conrado pergunta pra ele se eles estão prontos. E o nosso garoto fala que sim. E o Conrado diz que agora é possível ajustar a dificuldade da última sessão, mas eles ganham mais pontos extras quanto mais difícil for. E assim o Prota diz pra ele colocar na maior dificuldade possível. Que deixa a Percy bem puta, falando que não acredita neles. E ela acha que é bom ser enérgicos, mas eles estão indo longe demais. E eles podem até morrer se não tomarem cuidado. E o Prota diz que mesmo assim, ele acredita que eles devem tentar. E o Conrado fala que eles vão aceitar o seu pedido. E a Ellie olha pro nosso garoto. E o Dawan diz pra ela não ficar nervosa, porque a água já foi derramada. E assim a Percy bebendo seu chazinho. E o Conrado diz que ela age como se fosse a primeira vez que isso acontece. Mas eles fizeram a mesma coisa antes. Só que a Percy fala que isso é totalmente diferente. E eles realmente podem morrer dessa vez. E o Conrado diz que mesmo que as coisas fiquem perigosas, tudo que eles precisam fazer é salvá-los. E muito bem, o modo carnificina foi ativado. E ele pede pra que eles provem o seu valor. E aí ele é muito puta, fala que isso é uma droga. Então eles devem derrotar esses monstros agora. E a Percy só bufa muito puta. E o Prota, bem feliz, percebe que agora a janela fala que o perigo foi detectado e vai ativar a sua habilidade mais roubada. E assim ele carrega o poder na sua espada e já corta aquele monstro rinoceronte ao meio. O Conrado, bem surpreso, fala que ele sabia. E era isso que ele estava esperando. E ele pergunta se a Percy viu aquilo. E a Elia fala que sabia que ele era muito forte. E o Prota continua avançando pra cima daqueles monstros. E para surpresa de todos, ele derrota de um por um. E a Percy pergunta como isso é possível. E se ele não era um completo inútil. E se no fim ele só estava fingindo. E o Conrado diz que, no entanto, ele não a culpa. Ele teria reagido da mesma forma se não tivesse visto a mudança de habilidade daquele cara antes. E conforme o tempo passa, os monstros ficarão mais fortes. E ele também. O que significa que eles irão ficar mais fortes simultaneamente. E nesse momento a Elia chuta um daqueles monstros e já arranca a cabeça de uma formiga gigante. E o Dawan vai derrotando vários daqueles monstros também. E a Elia acerta um golpe bem na barriga daquela formiga e manda o Dawan agora. E se ele pula nas suas costas e já ativa sua habilidade, a técnica de espada dos Tristan, a La Volpe, e já mira nos pontos vitais daquela besta. E depois
depois de finalizá-la, o professor parabeniza, falando que o Daewon Campbell e a Elia Krishnax acabaram de conseguir quebrar o recorde de todos os tempos. Só que para surpresa do nosso garoto, ele não percebe que em cima dele, aquele monstro está caindo, e quando ele se dá conta já é tarde demais. Só que nesse momento, o professor simplesmente corta aquele monstro em pedaços, e depois que ele desce, ele fala que isso foi muito bom, e parece que ele vai ter o recorde, que não vai ser quebrado nem tão cedo. E em pensar que eles teriam um calouro capaz de acabar com os monstros artificiais de Elefant, como se fosse grama. E aí ele é bem cansada, fala que ela também trabalhou duro, e o professor fala que sim, e agradece pelo esforço dela. E assim ele fala pra Percy que ele ganhou a aposta. E assim eles lendo aqueles papéis, a Elia fala que eles ganharam o aluguel de um item do armazém visionário, e também a capacidade de pedir qualquer coisa ao reitor de feitiçaria. E ela muito animada fala que isso é incrível, e o Prota fala que isso não é algo que qualquer um possa ter. E a Elia diz que ela notou isso antes, mas como ele sempre fica tão calmo, o Prota pergunta o que ela quer dizer, e ela fala que não importa o que aconteça, ele age como se soubesse o que vai acontecer em cada situação. E o Prota pensa que é claro, porque ele realmente sabe tudo o que vai acontecer. E assim com ele bem desconfiado, ela estende a sua mão e pergunta se os garotos não fazem isso com os amigos. O soquinho da amizade. E o Prota só encarando ela, pergunta se ele realmente tá falando sério. E esse ele dá o soquinho de amizade com ela. E ele fala que tudo bem. E ela muito feliz fala que então, vê ele amanhã. Enquanto alguém ao seu lado fala que não sabe se ele é amigável ou estranha. E o Prota fala que também pensou sobre isso. Só que para sua surpresa, quem está logo atrás dele falando aquilo é a presidente do conselho estudantil. E assim é o Nora encarando ele, pergunta se ele gosta daquela caloura. E o Prota bem surpreso, fala que não é nada disso. E pensa que como a sobrevivência desesperada ainda não foi ativada, parece que ela não quer fazer nada com ele. Mas ele não sabe o porquê disso. E eles nem namoram, então por que ela tá perguntando sobre isso? E assim o Nora fala que vai repetir mais uma vez. E pergunta se ele gosta daquela caloura. E o Prota muito nervoso, sente que ele precisa falar algo rápido. E para sua surpresa, a janela mostra que um perigo foi detectado. E ele chama ela de presidente. E fala que por mais que ele esteja treinando com a Elia durante esse tempo, quem ele queria ver na real era ela. O que deixa ela muito surpresa. E o Prota se pergunta o que ele tá fazendo, porque ele sabe que isso nunca vai funcionar. Só que para surpresa dele, ela dá um sorrisinho e fala que então, ele sentiu a sua falta durante esse tempo. E o Prota fala que sim. E ela pergunta o porquê. E o Prota gaguejando também não sabe responder. E não entende o que tá acontecendo com ele. E assim ela corada, fala que entende. E ela é uma daquelas amizades. E ela sabe sobre isso. E é porque ela o salvou naquele dia no trem. E ela fala que bem, ele deve se certificar de lembrar quem tem a prioridade. O que deixa o Prota bem perdido, pensando no que diabos ela tá falando. E esse Honor pede pra ele não se preocupar, porque ela veio para entregar isso pra ele. E ele pergunta o que é. E ele fica em dúvida pensando se isso é uma carta de amor ou um desafio. E isso nunca aconteceu na história original. Mas ela fala que tava planejando dar isso pra ele amanhã. E dessa forma ela dá meia volta e pede pra ele abrir quando ele estiver sozinho. E o Prota bem nervoso só fala que certo, ele vai abrir quando estiver sozinho. Mas ele pensa que não, ele não deveria ter aberto aquilo. E ele se pergunta se no fim ela quer virar sua parceira. E amanhã é a festa de boa-vinda dos calouros. E ele meio que tinha esquecido, mas virar parceiro dela não é o problema. E tudo que ele precisa fazer é passar um tempo com ela durante a festa de boas-vindas. E o único problema é a punição, que vai vir ao rejeitar a sua oferta. E os níveis de afeição dela não só irão diminuir, como ela também pode se tornar hostil com ele. Só que para surpresa do nosso garoto, alguém bate na porta. E quando ele abre, ele pergunta o que ela tá fazendo ali. E se ela entrega uma carta pra ele. E ele pergunta se é isso de novo. Mas ela bem em dúvida pergunta como assim de novo. E se alguém já deu um pra ele. Mas ele é bem nervoso fala que não. E pergunta o que é. Pensando que ele quase morreu aqui agora. Daí ela dá um sorriso pra ele, fala que é uma surpresa. E ela decidiu isso durante a batalha de fachada. E ele vai ter que se apressar por conta daquelas regras esquisitas que a presidente do conselho fez. E dela simplesmente pula do dormitório e manda ele ler quando estiver sozinho. Enquanto o Prota leva a mão à testa e se pergunta por que esse mundo é tão esquisito assim. E ele fica torcendo para que não seja um pedido de parceria. Mas bem, já que veio da Elia, provavelmente é um desafio. Só que daí ele percebe que no fim era uma baita surpresa, porque também é um pedido para ir junto com ela pra festa. E agora ele está entre a chefe final do jogo e a protagonista desse mundo. E então, ele tá no meio do fogo cruzado. E ele pensa que isso não aconteceu na história original. E ele não entende por que elas não facilitam pra ele, já que se ele escolher a Elnor, ele será visto como vilão pela protagonista. Mas se ele escolher a Elia, a boss final vai ser hostil contra ele. E ele pode acabar morto por conta da prioridade que ela falou. Mas se ele recusar as duas, ele não sabe o que vai fazer. E isso deve ter acontecido porque ambas ainda estão na fase do interesse. E é realmente um problemão. E assim ele se pergunta se ele deveria, no fim, só aceitar as duas. E no outro dia, na festa dos calouros, no meio daquela multidão, a Elia fala que realmente tem muita gente. E ela se sente num abatedouro. Mas ela fala que, enfim, ela agradece ele por ter vindo, chamando ele de Daewon. E o nosso garoto nem abre a boca pra responder. Eles só vão caminhando juntos pela festa. E assim aparece uma janela, falando que o nosso garoto comprou algo na loja, o clone ambulante. E ele pensa que teve que usar todos os pontos que ele juntou. Mas isso pode funcionar, já que agora, o evento da vez é o encontro duplo. E ele decidiu ir ao encontro com as duas. Mas ele não pode ser pego até o final do evento. Ou então, uma penalidade será aplicada, caso ele falhe. E ele pensa que mesmo que tenha várias pessoas, isso pode acabar muito mal. E ele vai ser pego se alguém ver ele e o seu clone no mesmo lugar. E sendo assim, ele vai usar a opção Cavaleiro Frio, para manter a sua boca calada. Só que nesse momento ele toma um susto, com um monstro gritando bem nos seus ouvidos. Só que ele percebe que tem um monstro trancado. E ele suspira, falando que parece que eles planejam fazer experimentos nele, antes dele escapar. E é dessa forma que vai começar o evento principal, onde ele precisa sobreviver. E o encontro com a Elnor e a Elia
Elia. Eles perguntam se as coisas realmente vão acabar bem. Só que para surpresa dele, uma habilidade chamada feromônio foi ativada, onde basicamente ele não é apenas um garoto comum. E depois que ele ativa, um gás começa a sair do seu corpo. E o Proto toma um susto quando Elnor está bem do seu lado, falando que ele está aqui. Só que ela começa a sentir aquele cheiro e se pergunta o que é aquilo e se é algum tipo de perfume. E nosso garoto fala que acha que são as flores dali, que são bem cheirosas. Mas ela diz que sabe que esse cheiro vem dele. E dessa forma ela bem corada, fala que esse cheiro deixa ela doidinha. O Prota é bem nervoso. Se pergunta o que diabos ele acabou de ativar. E o que a janela de status quer dizer com feromônios. Só que daí aparece a janela falando que os efeitos dos feromônios foram aplicados no alvo, a Elnor. E o alvo está tentando ao máximo não se interessar por ele. Só que ela bem nervosinha se pergunta como ela não percebeu isso antes. Ele é mais másculo do que ela pensava. E o Prota fica bem nervoso, pedindo que por favor ela pare com isso. Ele pergunta que tal eles irem para o evento e darem uma olhada nas barraquinhas. E ela só pede pra ele assumir o caminho. Enquanto ele pensa que mais ou menos por agora, o clone e a Elia já devem ter se encontrado. E então ele precisa ter certeza de não encontrar com eles. E a Elnor, bem nervosa, só pede pra ela mesma se acalmar. E talvez nada aconteça se continuar assim. Tudo que o clone e ele precisam fazer é acompanhar as duas. Ele pergunta que tal eles comerem algo. E ela fala que pode ser. E agora eles estão comendo um espetinho. E ela, muito estranha, pergunta como é que ele sabe dos gostos dela. Ou se foi uma coincidência. E o Prota fala que sim, foi uma coincidência. Só que enquanto eles caminham, ela só fica encarando ele. E fala que ele continua comendo muito bem. Enquanto o Prota pensa que ele precisa manter o seu relacionamento com ela, ele também tem que ter certeza de que a Elia fique longe deles, o mais longe possível. E assim a Elnor diz que parece que eles vendem acessórios. E ela pergunta se ele quer algum desses. Mas o Prota fala que não quer, mas ele pode comprar um pra ela. Enquanto pensa como ele poderia comprar algo pra ela, se ele quer diminuir a sua afeição por ele. E assim ela pergunta se esse botão é legal, sendo que pegando o pior presente, com certeza ela vai odiar. Só que pra surpresa dele, ela fica muito corada e fala que na verdade, ela precisava de um botão para um dos seus uniformes. E o Prota, bem irritado, percebe que vai ser bem difícil. E agora com os dois sentados, ela pergunta para o Dawon o que ele escolheu estudar. O Prota fala que planeja estudar teologia, o que surpreende muito ela, e pergunta por que ele não pensa melhor. E com o talento dele, seria um desperdício não se juntar aos cavaleiros. Mas ele diz que tem algo que ele precisa aprender no departamento de teologia. E enquanto ele pensa que sim, ele escolheu essa rota por um motivo. E ela, bem surpresa, pergunta o que ele quer aprender. E ele fala que para proteger o que é mais precioso para ele precisa aprender algo por lá. E ela, bem surpresa, pergunta o que ele quer proteger. E o Prota pensa que a vida dele e a sua queda e habilidades sagradas são perfeitas para sua sobrevivência. E elas são cruciais no final que ele quer. E ele diz que desde pequeno tem algo que ele sempre quis proteger. Isso é o incidente da sociedade secreta, um evento que já está por vir. E o chefe desse capítulo é extremamente fraco com habilidades sagradas. E ela, bem em dúvida, pergunta se isso tem a ver com por que ele quer se envolver tanto com ela. E ela diz que está ciente da maldição da família Tristan. E o Prota fala que sabe sobre isso. E ele pergunta se a única forma de prevenir isso não é o treinamento mental. Só que ela encara ele bem desconfiada e pergunta se ele está ciente das soluções. E o Prota fala que é a bênção dos anjos. E é um milagre onde dois arcanjos dão a única pessoa ambas as suas bênçãos. Ou ao menos, é o que dizem por aí. E ela, muito desconfiada, fala que é exatamente isso. E é muito difícil. E por isso, por mais que os Tristan tenham muitas conquistas, eles continuam a ser temidos. E então ela pergunta pra ele como ele consegue ficar tão próximo dela e porque ele sempre está lá quando alguém tenta assassiná-la. E ela pergunta quais são as suas verdadeiras intenções. E o Prota fala que, bem, a coisa a qual ele quer proteger é ela. E assim ela pergunta se ele está tentando proteger ela. E ele diz que sim. Se ele não a proteger, ele vai morrer. E essa é a verdade. Ele não tem outros motivos. E assim ela diz que sabia desde o início que ele realmente é um cara bem estranho. E o Prota fala que já disse isso várias vezes. Enquanto pensa que ele contou toda a verdade pra ela sem mentir. E ele espera que isso seja o suficiente para sanar a curiosidade dela. Só que agora em outro local, onde estão presas bestas, o Dawon clone e a Elia vão caminhando juntos. E ela se pergunta se ele está bravo com ela. E é por isso que ele não tá falando nada. E ela pergunta pra ele como eles acabaram indo para o porão. E ela pensa que precisa aproximar dele para aprender mais sobre a família Tristan. Só que ela não sabe o que fazer quando está junto com homens. E na verdade, ela não sabe como falar com nenhum homem. Isso realmente tá deixando ela maluca. Mas de qualquer forma, ela não entende o que diabos é esse lugar. E por que tem tantos monstros vivos ali. E assim ela diz que parece que eles são utilizados para experimentos na academia. E ela se pergunta se os professores dali são tão irresponsáveis assim para deixar essas coisas no porão. Só que quando ela percebe, tem até monstros maiores por ali. E quando ela encara aquele monstro, ela fala que eles nem estão presos. Só que daí, para a surpresa dela, aquele monstro consegue abrir a porta e já vem rapidamente para matá-la. Só que nesse momento, nosso garoto consegue pular e salva ela na hora. E agora todo mundo na festa começa a sentir o chão tremendo. E o nosso garoto fica bem preocupado, pensando que vai começar. E agora voltando para Elia, ela chama pelo nome dele, percebendo que no fim ele a salvou. E ela pergunta o porquê. E o Dawon, modo sério, diz que esse é o seu trabalho, o que surpreende muito ela, perguntando o que ele quer dizer com isso. Só que para sua surpresa, enquanto aquele clone cai desmaiado, ela olha pra frente e percebe que tem dois demônios encarando ela. E se ela pega uma barra de ferro, fala que no fim agradece ele por ter a protegido. E desce na volta para o nosso garoto, falando que precisa sair para fazer uma coisa. E pede para a presidente procurar por um dos padres. Só que ela manda ele esperar. E ele pede que, por favor, ela vá agora, porque eles precisam proteger os estudantes.
antes. E agora a cena volta para Elia, muito cansada lutando contra aqueles monstros. E nesse momento, o clone foi recuperado, e ele corre em direção a ela, e fala que os monstros foram soltos. E ela fala que ainda bem, que ele já acordou, depois de ter derrotado vários daqueles monstros, com só uma barra de ferro. E agora os níveis de afeição da Elia aumentaram de curiosidade para interesse. E o cenário principal mudou. E ela fala que um dos monstros maiores escapou, o que deixou o Prota bem surpreso, pensando que deve ser o urso de antes. E ela, bem nervosa, fala que ele deve estar em algum lugar no primeiro andar, e eles têm que detê-lo rapidamente. Só que agora ela tá muito cansada, e o Prota, preocupado, pergunta se ela está bem, pensando que nesse exato momento, o cenário principal é a sua prioridade. E se ele falhar, ele vai receber uma penalidade enorme. E então, ele precisa evitar que isso aconteça. E agora na cara daqueles estudantes, tem um monstro que escapou. E dessa forma, um dos professores ativa uma barreira para aquele monstro não atacar os estudantes. Só que ele é muito mais forte do que ele, e começa a quebrar a barreira. E Elnor fala que nem o reitor e nem o professor estão ali. E aquele padre diz que mesmo que seja o caso, eles não podem usar a bênção dos anjos. E ela pergunta se ele realmente se chama de padre. E como ele pode ver, tem estudantes ali. Mas ele fala que as palavras dela são muito duras para parecerem usadas como um professor. E uma barreira de alto nível, como a bênção dos anjos, não é algo que qualquer um possa usar. E ela só deve esperar os cavaleiros chegarem rapidamente. E foi por isso que ele tentou impedi-los de fazer experimentos com monstros. E isso é tudo culpa da família Tristan, o que deixa ela muito puta. Só que para surpresa deles, o nosso garoto toma a frente e fala que vai cuidar disso. E aquele padre pergunta quem ele é. E como um mero estudante, pode sequer saber o que é uma bênção. Só que ela só o encara e percebe que ele está indo em frente àquele monstro. E assim ele ativa o ultimato divino, combinando com o rosário de um padre. E quando ele se aproxima, a janela diz que uma situação perigosa foi detectada. E o perigo é risco de vida. E a sobrevivência desesperada foi ativada como rank X. E nesse momento, ele se arrasta por baixo daquele monstro. E já chegando perto do professor, ele fala que vai tentar ganhar algum tempo e manda ele tirar os estudantes dali. E com aquele monstro partindo para atacá-lo, ele ativa a habilidade que ele ganhou do anjo, a Barreira Santa, com a Barreira Santa aparecendo bem diante de seus olhos, o que surpreende todos os professores e alunos dali. Já que aquele monstro continua atacando com toda a sua força, mas a barreira é mais forte, com duas asas espirituais saindo das suas costas. Aquele padre se pergunta como um mero estudante pode usar a barreira de anjo. E até a Tristan ficou bem surpresa. E ela, encarando aquilo, pensa que depois de tudo que aconteceu, ela nem se surpreende mais. E ela já viu ele escondeu seu poder inúmeras vezes. E aquele padre pergunta como aquele monstro estúpido não consegue quebrar uma barreira simples. E também aquele estudante idiota, como ele tá fazendo isso. Só que para surpresa deles, ela olha para trás e fala que então ela está aí. E quando ela percebe, a Elia pede que por favor, a presidente a perdoe, já que esse padre é claramente inútil para eles, já basicamente desmaiando aquele carinha. E ela fala que estava desmaiada no porão e acabou de acordar. E esse ela encara o Dawon e fala que no fim, ele sabe usar a bênção do anjo. E é realmente impressionante. Ele nem é um padre guerreiro. E é dito que você precisa treinar por pelo menos 10 anos para poder usar algo assim. E como isso sequer é possível. E a Elnor pensa que a energia sagrada só pode ser usada depois de 10 anos de treinamento. Mas ela lembra do que o nosso garoto falou pra ela antes. Ele queria aprender algo no departamento de teologia. Porque se ele não protegê-la, ele vai morrer. E ele não tem nenhum outro motivo. Ela fica só encarando aquilo. E a Elia diz que mesmo que seja uma bênção armazenada, deveria ter um limite pro tanto de potencial a bênção dele poderia controlar. E deve ser bem legal pra ela. E ela pergunta do que ela tá falando. E a Elia diz que ele tá fazendo tudo isso pela família Tristan. E também por ela. Enquanto o nosso garoto tá lá, defendendo todos com a sua barreira santa daquele monstro urso gigantesco. E esse mais uma vez, Elnor, pensa nas palavras dele. E ela sentiu isso desde o início. Mas ela sempre foi sozinha e isolada de todos. Só que agora, uma luz apareceu pra ela. E essa luz é claramente o Dawon. E nesse momento ela rapidamente já lançou seu ataque pra cima daquele monstro. E após o ataque da Elnor, o nosso protagonista continua se defendendo com seu escudo de anjos. Enquanto a Elia e os professores ficam bem surpresos com o ataque repetido da Elnor logo em cima daquele monstro. E depois que ele ataca, aquele monstro entra em fúria. Só que mesmo assim com a pressão do ataque dela, ele é arremessado contra o chão. O que deixa Dawon bem surpreso, vendo aquele monstro sentindo a pressão dela. Mas ele consegue se soltar e ir pra cima da Elnor. Só que ela carrega o seu poder. E o nosso garoto percebe que essa é a verdadeira técnica de espada dos Tristan, com ela jogando pra cima dele vários ataques em 4 pontos diferentes. E ela vendo que aquilo não é o suficiente, chega bem perto do seu pescoço e com a sua espada, ela lança o golpe Tramontana, cortando aquele monstro e destruindo parte do local. E daí o Dawon pensa que ela está num nível totalmente diferente da sua versão copiada. E se pergunta se isso realmente está certo. E no original, a Elnor nunca se envolveu nesses eventos. Só que a janela de status fala que a missão principal de subjugação de monstros foi concluída. E o tempo restante até os cavaleiros chegarem são 30 segundos. Enquanto ele pensa que os professores brigaram para conduzir experimentos nos monstros vivos, que são apoiados pelos Tristan. E se a Elnor se mover, ela basicamente está admitindo a culpa da sua própria família. E ela não tem interesse em fazer movimentos políticos. Mas então por quê? Ela está ajudando todos eles. E ele não entende nada disso. E enquanto todo mundo foge dali, a Elnor levanta sua espada e ela fala para o Dawon que acabou. Só que o nosso garoto vê aquele monstro totalmente queimado bem nas costas da Elnor. E ele grita por ela. E quando ela se dá conta, o Dawon toma a frente e defende ela com seu escudo desse monstro caveira. E ela vendo aquela cena fica bem surpresa, vendo o Dawon ficando inconsciente, cuspindo sangue. E depois de um momento ele acorda. Já é um local diferente. E esse alguém fala que então ele acordou. E daí o Dawon pergunta sobre os monstros e a Elnor. Mas ela diz que os monstros
foram derrotados. E a Eleanor também está bem. E ela é a chanceler Atalante. E ela fala que, claro, todos os estudantes também estão ilesos. E ela pergunta pra ele se tá surpreso por ela ter visitado ele. Mas ele diz que não tá nem um pouco. Enquanto pensa que essa garota é a imortal que viveu por centenas de anos. Mas por que alguém como ela estaria visitando ele? Isso talvez tenha sido porque ele usou a bênção dos anjos. E daí ela diz que está ali pra compartilhar algumas informações ruins e outras ainda piores. E ela pergunta quais ele quer ouvir primeiro. E ele quer as ruins primeiro. E daí ela diz que ele está recebendo mais atenção do que o normal. E não há nenhum único estudante que esteve envolvido em cada acidente e incidente como ele. E pela sua experiência, com o azar que ele tem, ele continuará sendo pego no fogo cruzado de eventos infelizes. Enquanto o nosso garoto pensa que ele não queria que isso acontecesse, mas não tem o que fazer. E daí ela diz que outra parte das notícias ruins é o quanto ele sabe sobre os demônios. E daí ela diz que essa é uma reação interessante. E ele não tá nem um pouco preocupado, apesar da presidente da academia falar assim com ele. E daí ele diz que ele não acha que deveria revelar tanto o que ele realmente sabe. E se ele fizer, ele não sabe o que Eren está planejando fazer. E daí ela encara ele e pergunta o que ele tá planejando. E daí o Daon diz que ele é o único ali que não foi atribuído a uma classe. E ainda ele nem pode ir pra aula. E ela diz que entende. E ele está aborrecido com a situação. Mas, graças a todos esses eventos recentes, ela teve que fazer um controle de danos. E com o estalar de dedos, o quarto fica todo escuro. E ela diz que não tem certeza se ele sabe. Mas, atualmente, a hegemonia atual não tem controle sobre a sua sociedade. E o momento é péssimo pra eles. E eles farão qualquer coisa para conseguir indivíduos talentosos, mesmo que signifique trazê-los do inferno. E daí o Prota diz que o golpe de estado da aliança tribal e as mudanças da organização do Império Sagrado e o sucessor do trono. E ele pergunta se não é por causa disso o motivo de todos os eventos recentes. E ela pensa que ele realmente sabe de alguma coisa. E daí ela diz que ele está certo. E agora, o Triângulo Dourado, embora pareça bons vizinhos por enquanto, na surdina, a competição acirrada pelos mais talentosos continua a acontecer à medida que eles falam. E a maioria dos estudantes não tem interesse em nada disso. E o Daon fala que tá certo. E graças a isso, o continente inteiro está sentindo os efeitos. E todos os eventos em que ele se envolveu devem ter chamado a atenção deles. E apesar de tudo isso, eles ainda não fizeram nada. Isso não faz sentido, a não ser que alguém estivesse sendo forçadamente restrito de transmitir essas informações. E dela fica bem feliz pensando que ele é politicamente inteligente também. E com isso Daon pergunta se então seria perigoso se ele chamasse a atenção deles agora. E ela diz que sim, pois o mundo irá acabar. E ela mostra pra ele várias cenas das catástrofes do mundo. E daí ela pergunta pra ele se ele conhece este selo. E foi por isso que ela perguntou sobre os demônios. E o nosso garoto pensa que esse é o selo dos purificadores. E ele encara ele pensando que então, ele também sabia sobre isso. E é dito que os purificadores são uma organização de adoração demoníaca que se move pelas sombras. E o único objetivo deles é trazer demônios para acabar com esse mundo. E a diretora diz que as tentativas de assassinato com a Eleanor e o incidente da fuga dos monstros têm eles como os principais suspeitos por causarem isso. E ambas foram tentativas de atacar a família Tristan. E não há garantia que isso não acontecerá uma terceira vez. E Deus dá uma pergunta, ou porque ela está contando isso pra ele. E ela fala que apesar de não poder lhe dizer o porquê, ela quer que ele pegue isso. E o Daon pensa que essa é uma chave interdimensional. E é um de desequilíbrio que pode abrir portais para outros mundos. E ela fala que pela expressão dele, ele sabe o que é isso. E ele deve cuidar bem disso e mostrar pra ela o seu progresso. E se ela gostar do que ele mostrar pra ela, ela dará mais alguns itens adicionais. E depois com mais um estalar de dedos, o quarto volta ao normal. E fala que a conversa deles deve ser mantida em segredo. E o Daon fala que sim. E daí ela pergunta como vai a sua relação com a candidata guerreira e a Lady dos Tristan. E o Daon, chocado, se pergunta que tipo de pergunta é essa. E ele só diz que eles estão indo bem. E ela sorrindo fala que espera que continue assim. E ele pergunta o porquê e se tem algum motivo pra ele fazer isso. E ela fala que sim, pois o mundo vai acabar se ele não fizer. Mostrando mais uma vez aquela cena catastrófica pra ele. E eles perguntam se realmente o mundo pode acabar tão fácil assim. E ela só diz que não está mentindo. Enquanto pensa que o objetivo final do seu plano só pode ser realizado através desses três. E depois que ela vai embora, o nosso garoto pensa no fim do mundo. E ele quer pensar nisso depois. E agora o que ele quer fazer é usar esse cartão, pois ele sabe que deveria ser impossível um jogador conseguir um item desse. E deve ter alguma coisa errada com o cenário principal. Só que logo atrás dele, aquele professor de antes fala que então ele está ali. E ele estava procurando por ele, Daon Campbell. E o nosso garoto chama ele de professor Conrado. E pergunta por que ele estava procurando por ele. E o Conrado diz que mesmo que ele não tenha sido designado a uma classe ainda, ele não pode deixar ele pular suas aulas. E por isso essa será a sua designação temporária. E começando amanhã, ele terá aula com essas pessoas. O que choca mais uma vez o nosso garoto. Pensando que na sua turma tem a presidente de sala, a Eleanor Tristan, e a vice-presidente de sala, a Elia Krishnax. E ele só fala que com certeza o fim do mundo está próximo. E agora no outro dia dentro da aula, o professor diz que é por isso que a espada pode ser considerada a arma mais básica em qualquer situação. E como ele mencionou antes, em situações com obstáculos, só que alguém interrompe ele. E essa é a Lady Tristan. E ela pergunta se ele não acha que está indo muito fundo na parte teórica, pois ela não acha que esse tipo de informação seria útil no campo de batalha. O que deixa ele bem chocado com isso que ela fala. E ela diz que num combate, até mesmo um cavaleiro pode ser derrotado por uma arma de longo alcance. E a não ser que ele planeje treinar ao extremo com a espada, é essencial que ele treine o arco e flecha, ou técnicas de lançamento que complementam suas habilidades. Só que ele fala que pode ser, mas ela acha que o professor está certo. E contanto que ela consiga usar os arredores, um espadachim pode facilmente desviar de uma flecha ou pedras. E enquanto elas discutem, quem entra lá no meio delas é o nosso garoto bem nervoso. E ele pergunta se não é por isso que eles estão ouvindo uma palestra sobre combate corpo a corpo. E se ela estivesse sendo forçada a ficar aqui, ela só pode ficar quieta ou ir embora. E ela não pergunta como assim sendo forçada. E como presidente estudantil,
é necessário estar ciente da qualidade de educação que seus colegas estudantes estão recebendo. Mas Elia só manda ela para de interromper o professor. Só que a Eleanor continua, falando que então ela acredita nessas ideias teóricas que podem ou não funcionar no mundo real. E a Elia fala que no mínimo elas serão mais úteis do que ouvi-la. E ela com certeza acredita nisso. Só que Dão pede, por favor, que elas simplesmente se calem e que o professor continue a palestra. E a Elia fala que então ele concordou com ela e a vitória é sua. E ela sabia que o Dawn ficaria do seu lado. E a Eleanor diz que só perdeu uma vez e que o professor pode continuar. E lá embaixo, um loirinho fica encarando o Dawn. Enquanto o nosso garoto pensa que essa gente está ficando assim a aula toda. E graças a ela, os outros estudantes estão começando a encará-los de maneira estranha. E daí com a ajuda do sistema, ele percebe que o nível de confiança da Eleanor está em 5 e o nível de afeição está em 1. E uma recompensa pode ser reivindicada. E ele fala que isso é bom. E nas suas técnicas, ele tem a técnica de espada do Tristan e também a técnica de respiração básica. E essas duas habilidades agem em conjunto. E baseado nos buffs físicos, essa poderia ser a melhor combinação de habilidades. E a única pessoa que consegue usar essa combinação de habilidades é a Eleanor, com aquela garota zoando com a cara da Elia. Enquanto Dawn pensa que o motivo dela virar o boss final é por causa da habilidade corpo a corpo monstruosa que ela tem. E junto a isso, ele vê a janela da Elia, com seu nível de curiosidade em 5 e o interesse em nível 1. E uma recompensa também pode ser reivindicada. E outra habilidade que ele tem é a regra do mal, onde ele deve exercer a sua influência contra pessoas boas que são afiliadas a ele. E elas serão obrigadas a aceitar o pedido seu. E depois que o Dawn levar as mensagens do sistema, eles perguntam o que isso significa. E se ele realmente pode ganhar recompensas por fazer boas pessoas virarem malignas. E sendo assim, em uma aula de campo, o professor Conrado, juntamente com a presidente, fala que eles irão treinar as suas habilidades de sobrevivência. E se eles não quiserem morrer em uma dungeon ou em ruína, eles não têm nada a perder aprendendo essas habilidades. E o que eles irão fazer ali hoje é simples. É entrar na floresta e trazer qualquer coisa que eles acham que ele gostaria. E eles têm no máximo 10 minutos. E um deles pergunta se não tem pontuação. E o Conrado fala que é o que ele disse. Isso é com ele. E a presidente estudantil e ele darão uma pontuação juntos. Então boa sorte a todos. E agora o nosso garoto pensa naquela mensagem do sistema, onde dizia pra ele manter os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto ainda. Só que para sua surpresa, a Elia aparece bem do seu lado, perguntando se o Dawn quer fazer um par com ela. E ele fala que ela deveria ficar com seus amigos. Só que ela sorrindo pra ele fala que ele também é o seu amigo. Enquanto ele só pensa que ela só deve ir lá e ficar com o grupinho dos personagens principais. E ela pergunta mais uma vez porque eles não fazem isso juntos. Enquanto a amiga da Elia fica só encarando aquilo. E ela, bem nervosa, pergunta o que foi e se ele não está se sentindo bem. Só que o Dawn diz que não é nada. E é só que eles nem são tão próximos assim. O que surpreende muito ela. E depois que ele fala isso, ela fica bem séria e fala que é uma pena, então tudo bem. E aquela sua amiga fica só encarando aquilo, pensando que a Elia ficou bem triste. Enquanto o Dawn se pergunta se ele foi duro demais. E ela parece chateada. Só que para surpresa dele, outra pessoa aparece bem na sua frente, chamando ele pelo seu nome e perguntando qual é a sua relação com a candidata à guerreira. E o nosso garoto percebe que esse é o Talion Armand. Ele é o mais habilidoso da sua sala depois da Elia. E depois do capítulo 1, ele também se torna um boss intermediário. E ele não entende o que ele faz ali. E ele só responde pra ele que conhece ela. E ele, bem irritado, fala que a pessoa tão habilidosa quanto a Elia não tem motivos para interagir com alguém como ele. E tem muitos boatos acerca do seu resultado suspeito no duelo. E ele pergunta por quê ele continua tentando se envolver com ela. Enquanto o nosso garoto pensa que acabou de acontecer uma atualização de status. E parece que ele conseguiu cumprir a condição temperamental por deixá-lo irritado. E deu o loirinho só manda ele falar a verdade. Esse duelo foi uma farsa. Enquanto o Dawn pensa que já que ele vai virar um boss intermediário, ele talvez possa usar isso e ativar a regra do mal. E dele só passa por ele e fala que o duelo não foi forjado. Mas talvez ele queria que fosse, vendo que o seu objetivo foi facilmente derrotado. E talvez isso faça ele sentir a lacuna entre eles, deixando aquele cara mais puto ainda. E esse Dawn fala que pelo que ele percebeu, ele conseguiu sentir a distância entre eles. E aquele moleque muito puto pergunta que tal eles fazerem uma aposta. E eles irão apostar quem tem maior pontuação nessa tarefa. E o nosso garoto pensa que isso foi muito bom e foi perfeito. E agora de volta ao presidente. O professor fala com ela que já pediu pra ela ajudar a avaliar os estudantes. E se ela não poderia levar essa brincadeira um pouquinho mais a sério. Mas ela pergunta se ela não está avaliando seriamente esse tempo todo. Mas ele pergunta como assim. Então ela deve explicar uma coisa pra ele. E porque o Dawn Campbell possui a nota máxima, se ele ainda nem fez a tarefa. E ela só fala que é porque ele merece. E ele pergunta o que ela disse. Mas ela diz que parece que ele não está satisfeito com as suas avaliações. E ele pergunta por que ela não tenta ver pelo seu lado. E ela fala que se for assim, então ela vai observar o Dawn para ver se ele merece a pontuação máxima. E só fala que já está indo, mas ele segura ela, falando que dá pra ver de longe que ela está tentando se aproximar dele. E ela bem surpresa fala que é claro que não. Ela apenas não quer que ele acabe ficando sozinho com a candidata à guerreira. E agora essa outra garota que parece meio que uma santa, só encara a Elia e percebe que ela parece diferente hoje, já com ela derrotando 2 monstros. E aquele carinha ao lado diz que os monstros mais fortes estão reunidos ali. E eles perguntam se talvez tenha algum motivo. Mas o arqueiro lá atrás fala que ele acertou em cheio. E essa é uma região rara em minérios. E se eles conseguirem pegar algumas gemas, eles poderão evitar tirar notas baixas. Só que enquanto eles conversam, a Elia tá muito puta, derrotando mais e mais monstros. E aquela garota percebe que as cores de emoções negativas dentro dela, ela consegue ver claramente. E por mais que ela não aparente, ela está muito irritada. E ela chama pela Elia e pergunta o que ela tem passado ultimamente. Mas ela fingindo pergunta como assim ultimamente. E nada demais aconteceu. Mas a garota insiste, perguntando se ela pode ajudá-la. Mas a Elia fala que não é nada e ela tá bem. Enquanto a sua amiga pensa que mesmo ela dizendo isso, ela está preocupada que as emoções tomem conta dela. E dela diz que sabe que tem algo incomodando ela. E pergunta qual é o problema. E depois que a Elia senta, ela pergunta se está tão
na cara assim. E ela não vai mentir pra ela. E vai contando toda a história. E daí sua amiga diz que então esse Dawon Campbell continua tentando se distanciar dela. E o que ela quer é só ser amiga dele. E a Uno fala que sim. Eles passaram por muita coisa recentemente. Mas ela não achou que precisaria colocar uma barreira entre eles desse jeito. E daí sua amiga diz que talvez essa não seja a verdadeira intenção do Dawon. E aí ele pergunta como assim. E ela fala que ele é um garoto de um pequeno baronato. E ela, a candidata guerreira, fosse vista com alguém como ele, ela tem certeza de que várias pessoas ficariam preocupados com ela. E ela pergunta o que ela tá dizendo. E se talvez essa seja uma forma de protegê-la. E ela fala que sim. E ele pode estar preocupado e possa estar causando maus entendidos para todos. E por mais que ele esteja mantendo distância até construir sua reputação, ela tem certeza de que ele pensa nela como sua amiga. E agora de volta ao nosso garoto. A Janela diz que a fura do Talion está caçando seu limite máximo. E ele deu a ele uma vergonha que vai durar para sempre. E a sua influência negativa foi estabelecida. Já com aquele loirinho seguiu o nosso garoto com muita raiva dele, falando que com certeza vai matá-lo e vai transformá-lo em peneira. E enquanto ele o ataca, o nosso garoto só vai desviando. E aquele cara só manda ele parar de fugir e enfrentar ele como um homem. Só que o Dawon só manda ele parar e chama ele de Talion. E pergunta que tal, nesse caso, eles dividirem a recompensa meio a meio. Só que o Talion, com muita raiva, chama ele de desgraçado e começa a atacá-lo novamente. Enquanto o Dawon só começa a correr rapidamente. E aquele cara carrega o seu poder de raios e com a sua lança arremessa pra cima do Dawon. Só que para sua surpresa alguém defende. E quando os dois vêm, quem acabou de salvar o Dawon foi a própria Elia. E depois que ela destrói a lança do Talion, ela só manda ele ficar longe do seu amigo. E daí, mais uma vez, ela manda ele manter as mãos longe do seu amigo. E o Talion se pergunta por que a candidata guerreira está ajudando aquele cara. E ele fala que essa deve ser a primeira vez que eles se encontram, desde que os monstros escaparam. Só que rapidamente ele parte pra cima dele e fala que ele está errado, pois é a primeira vez que eles se encontram, desde que ele perdeu pra ela. O que surpreende muito o nosso garoto se perguntando de onde ela veio. E daquele loirinho muito nervoso, fala que é bom ver ela também. E ela pergunta pra ele o que ele estava fazendo com o Dawon. E se talvez ele estivesse incomodando ele. Mas ele só fala que não. Só que nesse momento ela dá uma rasteira nele, e quando ele cai no chão, a Elia diz que não quer ouvir as suas desculpas. E ele só fala que entendeu. Mas ele pergunta por que ela continua defendendo ele. E alguém tão habilidosa como ela. Só que a Elia o interrompe e fala que ele não deveria se preocupar com quem ela se relaciona ou não. Só que o nosso garoto só manda ela parar. E ela diz pra ele que odeia gente que acha que é melhor que os outros e fica bravinho com eles. Só que o moleque diz que ele está mentindo para todos eles. Só que ela fala que o Dawon não é assim. Enquanto o nosso garoto fica mais em choque ainda. E dela muito puta pergunta pra ele. Ele quer ser nocauteado em só um golpe como antes. E aquele cara pesquitou, é verdade. E se ele tivesse tomado aquele golpe, ele poderia ter morrido. E dele se ajoelha e pede perdão ao Dawon. E vai se certificar de não se aproximar dele sem permissão de novo. E depois que ele banha sua espada, o nosso garoto só encara ela indo embora, não entendendo nada. E pensando que é como esperado da candidata guerreira. E ele é bom em ensinar lições aos outros. E eles perguntam se talvez eles são considerados amigos. E nesse momento ele diria que eles ainda são, pelo menos por enquanto. E agora que ele volta, ele se depara com aquela garota, falando que eles já se encontraram antes. E ela se chama Trisha. E o nosso garoto fala que é uma amiga da Elia, e ele lembra dela. E dela diz que tem algo pra perguntar. Enquanto o nosso garoto pensa que tanto na história original quanto agora, ela sempre enrola nas conversas. E dela diz que isso pode ser chato. Só que enquanto ela vai falando, o nosso garoto dá tchau pra ela, falando que quer ver primeiro sua pontuação. Enquanto ela pensa que ele fez a Elia lutar contra o Talion. E normalmente, ela teria tentado resolver na conversa, e não usar a espada. O problema com certeza é esse cara. Só que enquanto o Dawon vai direto ao professor, ele pergunta o que é tudo aquilo, com todo o chão destruído, e a Elnor no chão. E o professor diz que é tudo culpa dessa maluca, que ficou insistindo em encontrar ele na floresta. E como resultado disso, ele teve que nocautear ela. E daí ele fala que essa criança está melhor que antes, e apenas está se fazendo de sonsa. E daí o Dawon só pensa que ele só deve dar punição a ela, mas ele fala que está ali para receber a sua pontuação. E o professor pede para checar. E o nosso garoto diz que não foi nada demais, e ele levou um tempo a mais, já que queria ter certeza que eles escolhessem os melhores ingredientes. E o professor fala que tá perfeito, e ele com certeza está em primeiro lugar. E daí ele pergunta para o Dawon se ele tem algo que deseja. E o nosso garoto fala que vai pensar nisso depois. E daí aquela Trisha pergunta se já acabou. E o Dawon, não querendo conversar com ela, só fala que a aula acabou e tá indo embora. Só que antes disso, aquela garota só pede que, por favor, ele tome conta da Elia, mas não seja tão legal com ela assim. E sempre que ela fala dele, ela perde a compostura. E ele está preocupado que isso possa piorar no futuro. E o nosso garoto fica bem surpreso com isso. E daí ele fala que pode deixar, e pede para que ela não se preocupe, pois ele fará o seu melhor. Enquanto a Trisha pensa que é bom tentar mesmo, se ele quiser sair de tudo isso inteiro. Ele rapidamente criou na presidente. E agora no departamento de criação de feitiços, aquela professora pergunta se ele vai querer usar o seu único desejo. E ele fala que sim, e precisa de algo dela, da deusa da criação de feitiços. E ela diz que não é como se ela fosse a única trabalhando ali para cumprir o seu pedido, mas ninguém ali ia precisar trabalhar se ele simplesmente não usasse o seu pedido de desejo. Enquanto o nosso protagonista pensa que para poder vencer a luta contra o chefe purificador, ele precisa estar preparado para tudo. E daí ela fala que a chanceler pediu para que ela o ajude ele ao máximo, contanto que ele não seja usado para intenções diferentes. E ela pergunta o que ele quer. E com isso nosso garoto lembra da recompensa de presente da Elia, que ele recebeu uma semente do mal, e também 500 pontos. E nesses pontos, ele pode trocar por habilidades especiais. E com a Elia, ele ganhou o selo negativo, um acúmulo que pode ser usado na regra do mal uma vez. E a mesma coisa ele ganhou no Talion, enquanto ele pensa que o Dawon Campbell é fraco demais para superar os padrões diferentes do purificador, que ainda está por vir. E é por isso que com certeza ele precisa de algo assim. E dele fala pra ela que precisa de um canhão que pode explodir a academia inteira. O que deixa a professora chocada, perguntando se ele está maluco. E depois que ele fala que precisa de um canhão, ela só encara ele com essa cara.
agora. E pergunta se por um acaso ele enlouqueceu e fazer isso é uma coisa, mas onde ele planeja usá-lo. E Dilly só pede pra ela esperar, pois ele afirma claramente que ela deve atender qualquer solicitações normais. E algo tão simples quanto isso deveria ser fácil para a reitora da feitiçaria. E ela irritada pergunta se ele quer que ela construa uma arma pra ele, e se isso realmente é normal. E Dildon diz que uma promessa é uma promessa, e ele não vai usar pra machucar ninguém. Ele só tem algo que ele precisa matar com um único ataque antes que ele fique chato. Mas depois ela fala que tudo bem, e ela tem certeza que ele tem os seus motivos. E já que ela ajudou no caso dos monstros recentemente, ela vai fazer o canhão pra ele. E o nosso garoto agradece ela, a professora Percy, enquanto ela fala que não acredita que a chanceler tenha permitido que ele tenha um harém. E se ela realmente acha que ele vai salvar o mundo. Só que Dão pergunta como assim harém? E ela fica bem envergonhada, se perguntando se tem algo de errado com ela, pois ela tava falando sozinha e notou, e a culpa toda dele. E Dildon pensa que a Percy System Levante tem 50 anos e ainda é solteira. E ela pergunta se tem mais alguma coisa. E o Demon diz que ela prometeu a Elia e ele um item do armazém da visão. E ele pergunta se ela pode cumprir a promessa agora. Enquanto ele pensa que ele conseguiu a permissão do canhão. E tudo que ele precisa fazer é juntar os materiais para fazê-lo. E todos os materiais que ele pode conseguir usando a chave interdimensional. E parece que tudo está indo de acordo com o plano. Só que enquanto o nosso garoto vai indo embora, um velhote para ele, chamando ele de rapaz. E pergunta se o seu nome é Dawn Campbell. E o Protinha fala que sim. E o velhote diz que ele não imaginava que eles se encontrariam ali. E foi realmente uma coincidência. E ele é o Galder Riverback. E ele administra a fundação de caridade A Casa Purificadora. Enquanto Dawn pensa que é uma piada, é tudo fachada para lavagem de dinheiro. Pois esse Galder Riverback é o chefão do capítulo, o Purificador. E ele é o líder do Fogo Furioso. E dele fala que na verdade, ele viu os boatos sobre ele. E pergunta se ele mostrou bravura e conseguiu impedir que um monstro sozinho fugisse. E isso não é algo que uma pessoa comumente corajosa ou habilidosa poderia fazer. E ele foi realmente impressionante. E pegando seu cartão, Dawn pergunta se é mesmo. E aquele cara bem sério fala que sempre que ele viu um estudante tão extraordinário como ele, mal ele pode esperar para ver o que ele fará no futuro. E ele adoraria jantar com ele. E pergunta se ele tem algum tempo, pois ele gostaria de conversar sobre algo. Só que Dawn diz que acha que agora é o suficiente que eles conversem. Enquanto pensa que exatamente como na história original, esse cara originalmente deveria abordar a Elia e também incomodá-la. Mas ele se pergunta por que ele se aproximou dele. E talvez o sistema tenha acabado de reconhecê-lo como personagem principal, o que seria horrível. E o velhote fica calado e só encara o nosso garoto. Mas ele pensa que não tem chance. E dele fala que vai pensar nisso. E o velhote passa por ele e fala que daqui a 3 dias ele verá ele nos olhos do crepúsculo. E ele estará esperando por ele. Enquanto o nosso garoto pensa que ele acabou de dizer que iria pensar. E não deu certeza sobre isso. Só que o velho nem ligou. Mas o Dawn sabe que esse Olhos do Crepúsculo é um restaurante de ponta, bem do lado de fora da academia. E só de ver aquele cartão, os seus olhos doem. E ele pensa que sim, ele vai. Pois na realidade, ele não tem como evitar esse evento principal. E assim como antes, tudo é sim ou não. E o que ele pode fazer, o que ele sabe e o que ele não sabe. Os fatores e os riscos envolvidos. Se ele considerar toda essa situação, derrotar o Purificador não é impossível. No entanto, ele ainda não tem certeza do porquê ele precisa fazer o papel da Elia. E talvez desde o começo, ele tenha colocado tudo fora do lugar. Mas por enquanto, ele só quer se preocupar com o que está na sua frente. E ele quer pensar nisso mais tarde. E ele vai batendo numa porta e ficando bem preocupado. E perguntando se a Eleanor está ali. E ela vai até a porta e pergunta o que ele está fazendo. E Dildon diz que não precisa sair, pois ele só queria conversar uma coisinha simples. Então ela pede pra ele dizer. E ele pergunta se por um acaso, daqui a 3 dias, ela teria tempo livre. E ela pergunta como assim daqui a 3 dias. Enquanto lá atrás dela, aquela sua amiga diz que ela precisa devolver os livros no tempo certo. Só que ela percebe que ela ainda nem leu. E só estava juntando poeira por ali. E realmente, ela precisa pagar os juros pela taxa. Só que a Eleanor coloca o dedo na sua boca e manda ela se calar. E o Dawn diz que nesse dia, ele gostaria que ela pudesse reservar um tempo para ir em um lugar com ele. E a Elia diz, como assim com ele? E se seria só eles dois? E o nosso garoto fala que sim, e ela pergunta aonde. E ele fala que tem um lugar que ele conhece, que é chamado de Olhos do Crepúsculo. E a sua amiga lá atrás fala que esse lugar é famoso por ter ótimos encontros. E a Eleanor diz que sabe. E pergunta por quê. Ele está pedindo para ela acompanhá-lo. E o nosso garoto bem nervoso fala que vai contar quando eles se encontrarem. O que deixa ela bem corada. E ele esperando a resposta dela, ela vai até a porta e pergunta se ele vai pagar. E ainda naquela noite, a Elia vai sonhando com o garoto perguntando o que ela estava fazendo ali. Mas ela ainda pequena, só pedia pra ele não falar com ela. E ele fala que já disse pra ela que sente muito. E vai parar de mexer com ela. E ela bem irritadinha fala que ele era um mentiroso. E que tipo de brincadeira é essa de empurrar ela ladeira abaixo? E o seu irmão mais velho fala que então, ele vai bater só quando estiver no chão então. E ela chorando pergunta se ele realmente vai bater na sua irmãzinha. E ele só fala que tá brincando. E diz que quer que ela cresça forte. E ele não gosta de que a sua irmãzinha apenas de alguém que ele não conhece. E manda ela experimentar aqueles biscoitos que ele trouxe da casa do barão. Mas ela fala que não quer. Só que depois ela pega o saco e começa a comer. E pergunta se ele roubou isso. Mas ele fala que não. E só trouxe as sobras. E graças ao barão, ele pode ser promovido direto a aprendiz de cavaleiro. E ela pergunta o que acontece depois. E ele fala que vai pro campo de batalha. E vai experienciar coisas novas e ver o mundo. E nunca se sabe, talvez ele possa até conseguir o título de guardião. E ela só fala que tá sonhando muito. E como um idiota como ele, que fica incomodando a sua irmãzinha, se tornaria um guardião. Mas ele fala que nunca se sabe. E pergunta se tem alguma regra dizendo que ele precisa ser exatamente a mesma pessoa a vida toda. E ela pergunta pra ele, se ele for para o campo de batalha, ele pode morrer. E ele fala que bem, ele pode acabar morrendo se ele tiver azar. Mas já que ele é bem habilidoso, ele não acha que isso vai acontecer. E ela só fala que espera que ele tenha azar e morra e deixe ela sozinha. Pois ele sempre enche o saco dela. E ele também nunca escuta sua mãe e o seu pai.
vai e fica lutando com essa espada por aí feito um maluco. E ela só espera que ele morra chamando ele de Sir Caliban. E ele só encara a ingenuidade dela e fala que se ele se tornar um guardião, ele sempre vai estar lá para protegê-la. E depois que ela tem aquele sonho, ela acorda com alguém chamando ela. E quando ela abre a porta, ela pergunta o que aconteceu. E o nosso garoto bem nervoso fala que foi mal. Mas já que ele é do interior, ele ainda não tá acostumado com essas coisas. E aquilo que ele falou sobre eles não serem amigos, ele sente muito. E ele trouxe esses biscoitos para ela. E eles são bem gostosos. E ela só encara aquele saco e pergunta por que ele está se desculpando por isso. Isso não é nada legal. Já pegando o saco e fala que eles são amigos. E de qualquer forma, ele deve dormir. Só que o Dawn pede pra ela esperar e fala que precisa da sua ajuda. E se ela pode ir em um lugar com ele, enquanto ele fala que é urgente. E ela só encara ele com essa cara, pensando que ele é completamente maluco. E ainda naquele dia, a presidente ainda vai revisando alguns documentos, enquanto escuta sua amiga falando que eles fizeram tudo o que podiam em relação ao material didático. E ela vai conferir de novo as taxas de cada clube. E tudo que falta é o assunto dos estudantes transferidos. E aparentemente, eles irão receber um da aliança tribal. E ela tem certeza de que ela faz parte da seita que caiu devido ao golpe de estado. E ela é a filha de um dos chefes da tribo. E a esse ponto, eles são basicamente exilados. E muitos dos seus assessores virão juntos também. Mas na verdade, toda a família dela está buscando refúgio. E o seu nome é Lilo Garuda. E ela pergunta se ela já ouviu falar dela. E Elnor fala que talvez. E a seu amigo fala que no próximo semestre, uma verdadeira santa do Império Sagrado virá também. E Elnor pergunta se virá sozinha. E aquela garota diz que eles mencionaram que emissários virão com ela. Mas, vendo como as coisas estão sendo conduzidas, o chanceler pode ter mexido alguns pauzinhos. E Elnor fala que então virá uma santa e uma filha do chefe tribal. E ela fala que a academia está planejando algo e ela tem certeza disso. Mas a amiga dela diz que esse lugar sempre é assim. E Elnor, surpresa, fala que esqueceu. E a amiga dela pergunta por que ela está tão preocupada com isso. E não é como se ela estivesse ali há 1 ou 2 dias. E Elnor só diz que ela só está de mau humor. E agora à noite, o nosso garoto fala que quem diria que teria um deck de observação na escola. E o céu estrelado é realmente lindo. Mas ele é bem do lado. Pergunta se eles realmente precisam fazer algo assim. E o nosso garoto fala que não tem escolha. E essa é a única forma de encaixar isso perfeitamente. E ela só deve aguentar um pouco, com os dois deitados, um do lado do outro. Enquanto ele pensa que com a catapulta que ele pegou do armazém da visão, ele vai conseguir chegar lá. E embora seja uma área de que só usuários de alto nível possam acessar, ele tem a carta secreta que a chanceler deu pra ele. E aí ele pergunta o que ele planeja fazer no meio da noite. Enquanto ele só aperta o botão e fala que eles irão lá agora, com os dois sendo jogados no ar. E aí ele começa a gritar de um susto. E o nosso garoto chama por ela e pede pra que ela se concentre e manter os olhos bem abertos. E quando ela percebe, tem um portal gigantesco bem na frente dos dois. E o nosso garoto diz que ali é a localização do portal interdimensional. E só pede pra que ela não se preocupe, enquanto ela lembrava do seu irmão, que perguntava por que ela tava chorando e do que ela tinha tanto medo, pois ela só deveria olhar bem pra ele. E ela ficou emocionada por um momento, enquanto ela escutava o Dawn dizendo que pode ser perigoso. E depois que eles entram, o Dawn diz que eles não têm muito tempo ali, pois ali é o reino interdimensional. E ela deve tentar não tocar nas coisas, pois pode ser perigoso, com os dois em um reino totalmente diferente. E ele começa a pular de uma pedra pra outra. E ela começa a gritar, perguntando o que ele tá fazendo, enquanto ele só pede pra que ela não se preocupe, pois a gravidade ele é instável. E eles têm que ir um pouco mais pra cima. E ela pergunta o que ele tá procurando. E o Dawn diz que ela logo vai descobrir. E ela só deve pular, pois as pedras voltam para o lugar. E ela pergunta se ele tá maluco, pois eles irão morrer se caírem. Só que ele fala que eles não irão morrer. E só manda ela pular logo, deixando ela mais preocupada ainda, só olhando pro chão. E depois que ela pula, ela começa a cair. E ela muito assustada fala que tá caindo, enquanto ela estica a mão para o Dawn e lembra mais uma vez do passado, com alguém falando que esse lugar é perigoso. E eles precisam correr para a porta dos fundos e ir para o celeiro. Só que ele dizia que não poderia deixar sua mãe e seu pai para trás. Só que o irmão dela fala que eles têm que deixar, pois vai cuidar deles depois. E se acabar vendo qualquer descendente do apocalipse, ela deve se esconder. E ela pergunta quanto a ele, e se a sua mãe e seu pai estão mortos. E ela não é idiota. E ela sabe que eles morreram. E agora, só sobrou eles dois. E o que ela vai fazer se ele morrer também. E é por isso que eles têm que fugir juntos. Só que o seu irmão começa a chorar e fala que ela é um idiota. E se ele for com ela, eles irão ficar ambos em perigo. E além disso, antes de ser o seu irmão, ele também é um guardião. E pede pra ela não pensar e nem se preocupar. E apenas fugir para o mais longe possível dali. E sem ficar segura, eles irão se encontrar naquela colina que ele sempre treinou. E ele só quer que ela responda se ela entendeu. E ele só pede pra que ela se acalme, pois irá ficar tudo bem. E agora, a sua irmãzinha deve fugir, pois ele vai logo atrás. E agora a cena volta para o presente, com o Dawn segurando na mão da Elia. E ela perguntando pra ele se ele não falou que a gravidade era instável ali. Só que o Dawn diz que ela está caindo bem devagarinho. E ela só fala pra ele que ele poderia ter sido um pouco mais claro do que antes, pois ela quase morreu. Só que o Dawn encara ela e pede pra que ela se acalme, pois ela logo vai se acostumar. E manda ela olhar pra cima, pois ele encontrou o seu objetivo. E esse é o fantasma do pavilhão Gregory. E ele pega um saco e manda ela segurar daquela forma. E ela pergunta o que é isso e se eles realmente têm que fazer algo assim. Mas o Dawn diz que eles irão fugir. E então, eles irão usar esse saco. E ela pergunta como assim fugir. E Dawn pergunta se ela consegue ver. Mas ela fala que é só o céu. Só que quando ela se dá conta, tem várias presas gigantescas mirando neles. E o nosso garoto fala que essa é uma besta do reino interdimensional. E parece que está na hora deles irem embora. Com uma besta gigantesca tentando engolir os dois. E ele diz que eles precisam garantir que irão coletar tudo que ele soltar. E ela pergunta como assim. Só que dela percebe que tem várias bolhas entrando nos sacos. E ela fala que isso é demais. E quando os dois estão prestes a serem engolidos, o nosso garoto pega na mão dela e só arrasta lá pra fora. E pensa que assim como ele calculou, funciona perfeitamente, com um tempo e o efeito que a carta dura. E ele pergunta pra ela se ela está bem, e se ela acabou se machucando. E pergunta o que ela achou. E ela só solta a sua mão e pergunta se esse foi o seu plano desde o início. Até mesmo afoga.
fuga. E o Deon fala que é claro, e tudo foi de acordo com o plano. Enquanto ele pensa em coletar os itens cedo, o fantasma do Gregory é uma tática bem fácil para um jogador veterano que nem ele. E dela pergunta por que ele não disse para ela que eles iriam para o reino interdimensional, enquanto ele diz que só achou que ela não seguiria ele. E dela fala que está ali, e ele conseguiu encher o saco inteiro. E ela nem acredita que concordou com isso, mas ele só agradece ela e pede desculpas por não contar. Enquanto na sua janela de status, ele percebe que a afeição dela aumentou rapidamente, e o nível de interesse está em 4. E eles perguntam o que diabos é aquilo, enquanto ela vai sendo bem feliz, por alguma razão desconhecida. E ele se pergunta se o nível de interesse dela aumentou por conta daquilo. E foi quando ele agarra a mão dela, e ela ficou bem envergonhada. E agora de volta a Chanceler. Ela pergunta se isso é o que ela está pensando, e Deon fala que não sabe o que ela acha que é, mas isso é chamado de entidade psíquica. E ela fala que então é isso, e pelo visto ele entrou no reino interdimensional. E ele fala que sim, e pergunta pra ela se não é por isso que ela deu isso pra ele. Mas ela diz que não achou que ele usaria isso tão cedo. E o mais importante, ela pergunta o que aconteceu com o seu cabelo. E o nosso garoto diz que a diretora Percy acertou ele com um raio. E dele fala que eles estão no processo de entregar o ectoplasma que eles conseguiram no reino interdimensional. E ela fala que uma entidade espiritual, a Percy ficaria surpresa. E apesar de ser uma bruxa, ela é bem medrosa. E ele pergunta se então, esse tanto é o suficiente. E ela pergunta como assim suficiente. E ele diz pra ela que ela falou pra ele que lhe daria outro presente se ele conseguisse satisfazê-la. E ela diz que uma torre mágica gastaria uma fortuna para conseguir algo assim. Então por que ele fez isso? E o nosso garoto fala que ao invés de pesquisar, ele tem um pedido. E entidades psíquicas são a consciência de grandes pessoas com feitos incríveis. E ele gostaria que ela fundisse um item com uma delas. E ela diz que se ela fizer isso, a consciência dentro dele vai despertar aos poucos e se tornar mais forte. E é realmente uma decisão visionária. Ele fez a escolha certa. E ele pergunta o que o item seria. Só que ela interrompe ele e fala que antes disso, ela quer perguntar algo. E pergunta por que ele está fazendo algo assim. E ele derrotou sem nenhuma arma um assassino e a candidata guerreira em um único golpe. E recentemente, ele também enfrentou monstros. E por que ele está tão focado em ficar mais forte? E o nosso garoto fala que isso é porque os chefes que aparecem na história principal são de nível demônio. E o fim dessa história envolve a Elia e a Elnor. E ele acabou se envolvendo com as duas. Enquanto ele pensa que, obviamente, ele não diria isso. E dele só fala pra ela que ele também tem uma pergunta. E pergunta por que ela gosta tanto assim dele. E ela pergunta o que ele quer dizer. E o nosso garoto diz que tem certeza que tem muitas coisas que ela gostaria de perguntar para ele. Como, por exemplo, como ele encontrou a localização do reino interdimensional. E como ele conhece sobre as entidades psíquicas. E como ele venceu Elia. E como parou os monstros. Ele sabe de coisas que alunos normais não deveriam saber. Sem mencionar que ele é só um calouro. Mas ele sente que a academia começou a girar em torno dele recentemente. E sim, ele sabe que isso é só um exagero. Mas ele realmente acredita que os seus estudos e a sua vida diária foram influenciadas por ela, a Chanceler. E é como se ela estivesse incentivando a fazer o que ele quiser. E ele pergunta o que exatamente ela vai pedir para ele fazer por favorecê-lo tanto assim. E ela diz que falar assim com a Chanceler, ela realmente não aprova esse tom de voz. E ainda assim, ela vê que ele está bem ciente disso afinal. E sobre a pergunta dele, do porquê ela está dando um tratamento especial para ele, na verdade talvez seja porque ela acha que ele é fofo. E o nosso garoto pensa que com certeza ela é uma maluca. E ela não está falando nada com nada. Então por quê? Ela tá fazendo tudo isso. Mas ainda assim, ela concordou em ajudá-lo a infundir o item com a entidade psíquica. E se ele aumentar a taxa de sincronização, a entidade psíquica vai despertar. E se continuar nutrindo ela será incrivelmente útil a partir do capítulo 2. Mas antes disso, a missão principal do capítulo 1, o Purificador, vai se iniciar agora. E a missão é resolver um incidente que irá acontecer no olho do crepúsculo. E enquanto ele vai caminhando pela cidade, alguém para ele falando que ele chegou. E ele pergunta pra presidente se ela esperou por muito tempo. Mas ela fala que não, ela acabou de chegar. E fazem só 6 horas. Com ela passando seu batonzinho para encontrar o nosso garoto. Enquanto ele é bem surpreso com a beleza dela, fala que de alguma forma ela parece completamente diferente da cerimônia de recepção de calouros. Enquanto ele lembra do que ela falou, que ela chegou às 6 horas. E ela chegou basicamente antes do pôr do sol. E daí ela fala que é a sua primeira vez vindo a um lugar como esse. E então ela encontrou um lugar próximo e se preparou. E o nosso garoto pensa que ela é realmente detalhista. E ela pergunta se essa não é a sua primeira vez fora da academia. E ele fala que acha que é mesmo. Mas ela pergunta por que ele está desviando o olhar. Enquanto ele pensa que é a primeira vez que ele sai com a garota fora do campus. E honestamente, isso não é a mesma coisa da cerimônia de recepção. E é basicamente um encontro. E ela pega na mão dele e fala que eles irão pra fila agora. Mas ele só pede pra que ela não empurre. Só que quando os dois chegam, ele fala que o olho do crepúsculo está realmente tão cheio quanto ele imaginava. E ele se pergunta se talvez eles conseguirão entrar. Só que para a surpresa do Dawon, quem está lá na entrada trabalhando é o Talion. E ele vai falando número 28, 23, 24, 26 para todos entrarem. E o Dawon se pergunta o que o Talion está fazendo ali. E o Talion se encontra com ele e fala que então ele se lembra dele. Ele está trabalhando ali de meio período. E a sua família não dá mesada para ele. Só que ele olha para o lado e fala que o presidente também está ali. E ela só encara ele. E ele pergunta se talvez o Sr. Dawon esteja em algum tipo de relacionamento com a presidente do conselho para eles virem juntos. Só que o nosso garoto bem nervoso pensa que na verdade ele pergunta isso porque ele está do lado da presidente. Só que nem mesmo ele sabe se isso é um encontro ou não. E daí a presidente fala pro funcionário se ela pode entrar pela autorização de presidente do conselho estudantil. E aquele cara fala que sim. Só que deu onde disputar-lhe esperar. E pergunta se está usando algum colar. E ele fala que está usando um que a fundação da Ureza deu pra ele. E ele pergunta se ele conhece. E é o local que a marquesa Riverback está comandando. Enquanto o nosso garoto analisa aquele colar. E ele só pede pra que ele não use isso hoje. E ele pergunta como assim. E o nosso pratinha fala que ele não deve deixar os outros funcionários usarem também. E pergunta se ele entendeu. E ele bem nervoso fala que sim. Enquanto ele pensa que após aumentar a afeição da Elnor e da Elia, a história principal está mudando.
faltando. E então ele precisa converter a força do Marquês Riverback. E a chance dele apenas comer e ir embora é totalmente zero, pois a história mudou dessa forma. E que o Deus vai entrando, aquele vilete para os dois, e fala que é um prazer conhecer a senhorita Tristan, e também um aluno da Wong, enquanto nosso pratinha pensa que ele precisa pelo menos preparar o seu contra-ataque. E agora a missão principal aparece. Um vilão está tentando ganhar sua atenção, e ele deve sair dessa situação com esperteza. E aquele velhote fala que gostaria de pegar o Dawon por um tempinho emprestado, pois ele tem algo a discutir com ele. E a Honor pergunta como assim, e quem foi que decidiu isso? Só que o Dawon fala que tá tudo bem, e aquele cara diz que eles irão levá-la para a sala VIP separadamente. E ela olha para o Dawon, e o Dawon fala algo no seu ouvido, e depois ela encara ele bem surpresa. E aquele velhote fala que levará só um instante, e pelo visto ele parece bem próximo da filha dos Tristan. E agora é uma sala privada. O velho pergunta se ele sabe por que ele chamou ele ali, e o Dawon diz que ele deve estar planejando falar alguma coisa sobre reviver um demônio, e a ordem pública mais fraca durante o festival da lua cheia. Então ele planeja causar um massacre e usar o sangue e as mortes disso para obter uma energia demoníaca potente. E após liberar monstros em vários lugares, ele vai tomar conta dos cavaleiros com assassinos. Ele planeja causar uma confusão para despertar o demônio adormecido na liagem Tristan. E para começar, as tentativas de assassinato e os ataques de monstro que ele está fazendo. Mas ele encara ele e fala que falou para Chanceler sobre os seus planos, e pergunta então o que ele vai fazer agora. O que deixa o velho bem surpreso, pensando que agora ele entendeu porque a profeta disse que gostou dele. E ele parece inofensivo, mas ele é bem mais esperto e astuto do que aparenta. E ele com certeza não é um garoto comum. E ele fala que é incrível, entretanto, os seus subordinados já prenderam a senhorita. E ele tem certeza que ele não previu isso. Só que o que ele não esperava era que a senhorita dele já estaria finalizando vários daqueles guardas. E quando eles se separaram, os homens daquele velhote falaram para Tristan acompanhar eles até o local reservado. E um daqueles caras se aproxima dela e pega no seu ombro. E dela diz que a segunda lei imperial não tem problema em denunciar adoradores por lidarem com eles, mas que ele quer perguntar se ela consegue lidar com eles. Só que ela manda sua pressão demoníaca pra cima dele e fala que vai tentar se segurar. E eles com muito medo fala que irão capturá-la viva, mas que ele cairia a um lado. Só vai pensando que ela ainda é fraca, mas ela pega na cabeça dele e já enfia na mesa, o que deixa os outros muito putos, pegando suas espadas e partindo pra cima dela. E ela pega a espada daquele cara e vê todos eles partindo pra cima da garota. Só que ela ativa suas habilidades e vai derrotando cada um deles com chutes, espadadas e vários socos. E muito sangue derramado nessa sala privada. E ela continua indo mais e mais e mais pra cima deles, finalizando cada um deles. E o velho diz que isso não é possível. E com a presidente bem na sua frente, o Dawon pergunta se ela está bem. E ela fala que isso foi refrescante. Enquanto a janela diz que o nível de afeição da Elnor alcançou a amizade e a sua loucura melhorou graças a ele. E ela fala que nesse ritmo, o seu encontro, entre aspas, será arruinado. E fala que ele terá que sair com ela de novo. E ele fica bem assustado, recebendo outra missão, uma exclusiva, onde ele chamou a atenção do Gideon Lan Tristan. E o nosso garoto se pergunta por que o pai da Elnor iria se interessar por ele. Mas ele não quer ligar pra isso agora, pois ele primeiro precisa terminar essa missão principal. E o velhote diz que não imaginou que teria que usar isso. Enquanto Dawon encara e pensa que essa é a essência demoníaca. E eles perguntam por que isso já apareceu. E manda a presidente pegar aquilo dele, pois ele não pode deixá-lo consumir. Mas o velho fala que receberá a graça de Deus. E depois que ele ingere aquilo, numa noite linda e estrelada, acontece uma grande explosão naquele restaurante. E no meio dos destroços, o nosso garoto consegue sair. E aquele cara fala que isso é incrível. E ele não queria usar isso até que o profeta fosse eliminado. E ele pergunta como é que ele vai responder a isso com seu novo corpo. Enquanto Dawon pensa que agora ele é um demonoide que consumiu a essência demoníaca, que pode temporariamente usar o poder de um demônio. E ele voando, ele pensa que ele é o demonoide do capítulo 1. E pelo visto esse mundo realmente está contra ele. E a sua missão de agora é derrote o purificador e manter o número de casualidades baixas. E seu vilhote fala que chegou a hora da purificação. Enquanto Dawon pensa que o problema ali não é ele, e sim os devoradores de gentes, os adoradores de demônios que a Elnor derrotou foram revividos. E já estão correndo na direção deles. Só que alguém lançou a habilidade de estocada, derrotando vários daqueles caras. E eles perguntam o que é aquilo. E assim aparece a Tristan. E também o Talion, que pergunta o que está acontecendo. E o que são esses monstros. E onde o Marquês Riverback foi parar. E o nosso garoto só diz que todos esses são seus camaradas. E o Dawon explica que se ele tivesse usado aquele colar, ele teria acabado assim. E o moleque pergunta se talvez o Marquês está por trás do que aconteceu. E o Dawon fala que é isso mesmo. E se ele não quiser ficar preso no inferno, ele deve prestar atenção no que ele vai dizer. E depois que ele explica, o Talion pergunta, mas o que ele vai fazer? E o nosso garoto diz que tem outra coisa pra resolver. Afinal, ele precisa proteger os cidadãos e parar o Marquês. E de qualquer forma, ele só mandou o Talion correr. E se ela não pergunta, ele sabe pra onde o Marquês foi. E o nosso garoto fala que sim. E ele tem um palpite. Enquanto ele imagina que os adoradores de demônios têm o mesmo objetivo. E eles desejam espalhar o caos e desespero. E possuem o nome da sua terra sagrada, Terra dos Demônios, o Pandemonium. E é pra lá que com certeza ele vai. Já com aquele ex-Marquês que agora é um demônio, encarando na barreira. E ele fala que mesmo que ele não consiga destruir toda essa barreira, ele pode pelo menos danificá-la, lançando seu poder monstruoso pra cima dela. Só que nesse momento alguém manda ele parar. E ele pergunta como é que ele soube que ele deveria estar ali. E o Dawon fala que é óbvio. Ele obteve acesso à autoridade de um demônio maligno. Então pra onde mais ele iria? Se não um lugar onde o mal está selado. Ele sendo carregado pela Elnor, só vai encarando aquele velho. E o demônio diz que ele poupou seu trabalho de ter que procurar por ele depois. E ele vai matá-lo depois de capturar a filha dos Tristan. Só que o nosso garoto disse pra ela que aconteça o que acontecer, eles dois precisam sobreviver. E ela pensa que ainda não consegue se acostumar com o tanto de confiança que ele coloca nela. Mas mesmo assim, ela precisa corresponder a essa confiança. E isso é a dignidade de um Tristan. E já encarando aquele demônio, ela parte pra cima dele com as suas espadas e faz um corte nele. Mas o demônio disse pra ele não fugir, lançando seu poder pra cima dele. Só que o Dawon rapidamente consegue desviar de seus ataques, o que deixa o velho muito puto. E pra sua surpresa, Elnor de novo tá nas suas
costas, tentando cortá-lo. Só que ele consegue bloquear e continua lançando poderes para cima do Dawon, falando que ele é um inseto maldito. E ele não tem coragem de enfrentá-lo. Isso manda ele parar de fugir. Só que mais uma vez, Elnor tá nas suas costas, tentando cortá-lo. E ele fala que só é incômodo, joga ela pra longe. E com aquela essência demoníaca no seu peito, ele ativa as presas das trevas, falando que vai acabar com ele dessa vez. E vendo aquela monstruosa habilidade indo pra cima dele, ele ativa o escudo protetor. E Elnor só encara aquela cena, com o escudo protetor se quebrando em meio ao poder daquele demônio. E ele é acertado bem no peito. E depois de sair bolando por aí, aquele demônio começa a dar risada, falando que ele é mais resistente do que ele imaginava. Mas parece que ele usou tudo que ele tinha. E Elnor manda ele se levantar. E ela vai ganhar algum tempo pra ele. E ele pode ir primeiro. Mas o demônio fala que ela também é bem persistente. E eles realmente são um casal perfeito. Enquanto ele encara ele e pensa que ela, até agora, só recebeu a ajuda dele em diversas vezes. E então esse é o momento de retribuir. E assim ela fala pro Dawon que ele deve ser rápido, pois ela vai acreditar nele até o fim. E o demônio fala que ele quase chorou. E pergunta se eles terminaram a sua reunião estratégica. Enquanto a garota diz para o Marquês Riverback que ela só tem uma pergunta. E nessa noite aos seus olhos, ela pergunta se aquele homem e ela são realmente um bom par. O Kudoji é completamente perdido. E ele dá risada e fala que de forma arrepiante, ela realmente quebra a dona de casa quando sair dali. E ela só encara ele bem puta. E já parte pra cima dele mais uma vez, com seus olhos pretos. E com toda a sua força, ela vai espancando aquele demônio. E no meio do seu ataque, ela ativa a Tramontana máxima, tentando cortar o demônio ao meio. Ele é jogado contra o chão. E toda a pressão do impacto quebra parte do solo. Enquanto o demônio chama o Dawon de desgraçado. E fala que ele já fugiu, rastejando como um rato. E ele corre atrás dele, perguntando o que mais ele tem guardado. Enquanto do outro lado, lá perto do restaurante, o Conrado diz que parece que eles terminaram por ali. E aí ele lá atrás fala que ainda bem que os dois estavam ali. E teria sido perigoso se eles não estivessem. E a professora Percy fala que é isso mesmo. E foi bom que o senhor Conrado e ela vieram ali depois que o Dawon disse. E o Conrado fala que ele só viu ali porque o Pirralho falou que daria uma refeição pra ele. E é realmente uma coincidência assustadora, com o nosso garoto completamente arrebentado depois daquela luta. Enquanto ele pensa que é ótimo que o Talion deixou ali. E isso realmente dói muito. E agora, a Elnor só deve aguentar mais um pouquinho. Só que para surpresa dele, ela já é jogada bem do seu lado. E ela completamente cansada e derrotada. Aquele demônio diz que ele é mesmo persistente. Então, estudante Dawon, não deve restar mais nada pra você. E se for isso mesmo, ele apenas deve morrer, jogando seu poder e atravessando o corpo do Dawon, o que deixa a Elnor completamente chocada vendo aquela cena. E assim o seu mundo fica preto e branco, e tudo fica paralisado. E assim o Dawon deixa a janela de status sinalizar que o charme mortal foi ativado. E ele com muita dor percebe aquilo, que a sua janela de status tá ficando completamente maluca. Só que olhar para o céu, a Elnor mudou de aparência e virou um completo demônio. E no meio daquela cena, com todo mundo parado e preto e branco, a janela mostra pra ele caracteres, informando que o alvo é desconhecido, e com aquele poder atravessando o corpo de Dawon, ele só encara o demônio dentro da Elnor, renascendo dela. E eles perguntam que diabos é aquilo. E uma parte do sistema foi desativada, e uma parte das suas habilidades também foi roubada. E essa coisa usou o corpo da Elnor como meio para se manifestar, e ela é um fragmento do demônio branco. E essa janela diz que com o charme mortal é mais fácil ganhar interesse das pessoas que possuem traços malignos. E ele cara a cara com a demônia. A janela ainda diz que quanto mais extrema a disposição, mais forte o efeito. E aquela demônia só coloca a mão no seu peito e fala que o ama, em uma língua completamente desconhecida pra ele. E daquele instante, todo o poder que estava atravessando o seu corpo é sugado por ela. E basicamente um selo é formado bem no meio do peito do Dawon. E essa janela diz que ele adquiriu a marca do caído. E ele percebe que a sua ferida está se revertendo. E aquela demônia só encara ele muito fofinha, enquanto ele pensa que ela é um dos seres mais fortes do mundo e está agindo de forma amigável com ele. E realmente parece muito estranho. E ele não sabe como isso mudará o futuro, mas ele precisa conseguir tudo que for necessário agora. E assim ele usou o passe duplicador de habilidades. E ele pensa que a pressão é tão intensa que parece que a sua cabeça vai explodir a qualquer instante, só de encarar esse demônio. E é como se a sua pele tivesse sido rasgada. Mas ele tem que copiar a habilidade que ele precisa, que é uma habilidade dessa entidade conectada a Elnor. Ele precisa dela agora e vai precisar no futuro. E aquela demoniazinha basicamente vai batendo palmas pra ele, ficando mais e mais feliz. Só que depois que ela vai sumindo, ela só o encara mais uma vez e fala que até mais. Ela vê ele depois, pois ela tem certeza que ele. Só que nesse instante, a voz dela é interrompida por aquele demônio marquês atacando o Dawon mais uma vez. Só que para a surpresa dele, todo o seu poder foi dissipado. Eles perguntam o que diabos aconteceu. E olhando para o buraco, eles perguntam onde está o Pirralho. Mas para sua surpresa, o nosso garoto tá bem nas suas costas. E quando ele percebe, o Dawon dá um pescotapa nele, jogando ele contra o chão. Eles perguntam como isso pode estar acontecendo, com o Dawon caindo no chão completamente poderoso. E o sistema diz que essa é uma situação perigosa detectada e o perigo é mortal. E a sobrevivência desesperada foi ativada com o rank EX. E essa nova habilidade, o soberano do Pandemonium, foi ativada, com o Dawon entrando no seu modo demoníaco. E a janela diz que ele terá uma grande vantagem contra inimigos do tipo demônio pelos próximos 5 minutos. E aquele demônio se pergunta como pode alguém patético como ele ter o poder de um demônio. E ele fala que isso é impossível, mas Dawon carrega esse poder na sua mão e parte pra cima dele. Enquanto aquele cara grita que o profeta nunca falou sobre nada disso, levando um soco no meio da cara, com o Dawon jogando ele pra muito longe dali. E daí o nosso protagonista só manda ele levantar, porque está na hora da sua segunda rodada. E aquele demônio se pergunta por que o profeta não falou nada sobre isso, e o que diabos está acontecendo ali. Com mais uma vez, o Dawon partindo pra dar um soco nele. E depois que ele tá no chão, completamente derrotado e ofegante, ele levanta mais uma vez e só encara a aura do nosso garoto. E se pergunta como isso é possível, e como ele pode usar
usar o mesmo poder que ele, e é ainda mais forte. Só que ele sente algo no seu corpo e começa a vomitar sangue. E aquele vilete pensa que quantos anos ele acha que ele passou se acabando de tanto treinar para conquistar esse poder. E como é que um pirralho qualquer consegue usar exatamente o mesmo poder que ele. E isso é realmente frustrante. E assim, ele começa a ativar a névoa negra e também a bênção da alma de Piche, falando que com certeza vai matá-lo, com os dois partindo pra cima um do outro. E depois que os dois poderes se chocam, acontece uma grande explosão, que rasga mais uma parte do solo. E assim o demônio pega na cabeça do Dawon e fala que ele é um desgraçado e deve morrer agora. Só que o nosso garoto, para sua surpresa, ativa seu escudo de asas de anjo, deixando o demônio completamente perdido, se perguntando como é que é possível ele usar o poder da divindade e também do demoníaco. E o nosso garoto dá um chute na cara dele, jogando ele pra cima, e depois começa a espancá-lo e jogá-lo em várias partes daquele castelo, deixando o demônio perdidinho sem entender absolutamente nada. E vindo bem em cima dele, o nosso garoto carrega seu poder no seu braço, e quando está prestes a finalizá-lo, infelizmente, a duração da habilidade acabou, e ele só cai no chão. Só que para o choque do demônio, ele cai em cima de uma catapulta, e eles perguntam que diabos é aquilo. E com os dois lá dentro, o nosso garoto diz que ainda bem que ele não devolveu, e após apertar o botão, o demônio é lançado para o céu. Ele só fala que vai acabar com ele. Só que o nosso garoto nas suas costas pega aquele item que estava com Talion, e ele fala que essas são as suas últimas palavras patéticas, já liberando o poder daquele artefato e incinerando aquele demônio marquês. Enquanto ele se pergunta se talvez ele tenha previsto tudo isso desde o começo. E depois que ele some completamente, a janela diz que a missão principal ficou concluída e como recompensa ele recebeu uma essência demoníaca e um fragmento do herói e 5.000 pontos. E o nosso garoto todo ferrado pensa que então ele ganhou, e se talvez ele está recebendo recompensas melhores em troca da dificuldade maior. E normalmente ele teria que escolher entre duas recompensas, mas independente disso, ganhar mais de duas coisas que podem ajudá-lo a sair totalmente do rumo da história é realmente alguma coisa. Só que para sua surpresa, alguém chega pelas suas costas e fala que a presidente do conselho está bem. E mais importante, ela quer que ele explique tudo o que aconteceu ali e conte a ela tudo sobre o demônio cinzento. E esse é a chanceler quer que ele explique tudo. E o Dão pergunta do que ela tá falando, e ela diz que está perguntando porque ela já sabe, e pergunta se ele está envolvido com o demônio. E na enfermaria da academia, os médicos perguntam se a transfusão está pronta e perguntam como está a frequência cardíaca dela. E a enfermeira diz que está abaixo de 50. E a Elnor está toda tadinha lá na enfermaria, só que sem abrir os olhos, e se perguntam onde está. E agora a cena volta para o escritório da chanceler, com ela falando que então, uma das autoridades do demônio cinza é a corrupção, e ela foi utilizada em uma grande área próxima, onde ele estava. E ela tem certeza de que tanto a Inquisição quanto o Império Sagrado teriam interesse nessa informação. E ela fala que ele se tornou o centro das atenções novamente, e se ele agiu sabendo que chegaria a esse nível. Enquanto nosso garoto pensa que ele já desistiu de ser um mestra, e além disso, já que ele teve contato direto com o demônio, não tem o que fazer. E ele fala que honestamente, ele acha que teve sorte. E a chanceler diz que o governante mais forte do pandemônio, o demônio cinza, e presume-se que essa demônio escolheu a presidente do conselho estudantil como seu receptáculo. E o nosso garoto diz que então a chanceler já sabia. E dela fala que primeiramente, ela agradece por ele proteger a sua escola e também a Elnor. E ele pode ficar tranquilo, com ela usando magia para carregá-lo, enquanto fala que entretanto, ele deve prestar atenção. E tudo que ela disser a partir de agora deve ser mantido em segredo. E ela coloca ele em cima das suas pernas e fala que pelas ações do último herói, os fragmentos do demônio foram dispersos. E desses, um se manifestou no seu mundo. E os outros fragmentos irão se reunir com aquele humano como centro. Porém, ontem, o demônio cinza despertou brevemente. E logo eles irão se reunir. E ele está se referindo, claro, aos outros receptáculos demoníacos. Enquanto o nosso garoto pensa que até na história original, os outros receptáculos causaram uma calamidade. O incidente da Noite Vermelha, causado pelo demônio carmesim. É um grande evento e a família inteira da Elia será arrastada para ele. Além disso, esse fragmento escolhe seu receptáculo de forma aleatória. Então o receptáculo muda de jogo para jogo. E as únicas constantes são os momentos da história da Elnor e da Elia. E deixa Chanceler fala que o Império Sagrado possui uma rede de informações incríveis. E eles já encontraram os possíveis candidatos. E a Elnor é um deles. E ele está fazendo tudo o que ela pode para reunir os candidatos nessa academia. E o nosso garoto pensa que encontrar os candidatos e reuni-los é realmente impressionante. Mas eles perguntam se não é um exagero juntar tanta gente perigosa em um lugar só. Só que da garota diz que o amor verdadeiro somente uma vez ocorreu de um receptáculo se apaixonar. E como resultado, o fragmento demoníaco foi completamente destruído. E o amor apagou a semente da destruição. E o Damas pergunta aonde ela quer chegar com isso, pensando que isso não tem nada a ver com ele. E com certeza é um baita clichêzão. Só que dela diz que o demônio cinza parece gostar dele. E ele preocupado pergunta como assim, e nem um pouco com certeza. Só que ela diz que viu tudo. E ela cuidou de suas feridas e até torceu por ele. Mas ele fala que ela deve ter tido pena dele. Só que ela diz que independente do motivo, essa é a parte mais importante. E o demônio, entre aspas, se interessou por ele de uma forma estranha. E o seu conhecimento, julgamento e habilidade de execução, os seus talentos já foram reconhecidos e aprovados por ela há muito tempo. E portanto, ela está sinceramente fazendo um pedido. Que, por favor, ele seduza os receptáculos demoníacos. E o nosso garoto se levanta se perguntando do que diabo essa garota tá falando. E ele com certeza não pode fazer isso. Só que a chanceler diz que vai ajudar ele ao máximo, para que ele possa flertar tranquilamente com elas. E o Dão fala que não, esse não é o problema. Só que ela pede para ele não se preocupar, pois todos os candidatos confirmados até agora são mulheres, incrivelmente belas e sensuais. E ela fala que isso é uma bênção. E ele é um homem que conseguiu chamar a atenção do demônio cinza. Então, por que ele não conseguiria seduzir qualquer mulher do
o mundo. Enquanto nosso garoto pensa que se fosse tão fácil assim, porque ela acha que até agora ele seria um virjola. E dela diz que ele deve usar qualquer meio necessário para seduzir todas elas e exterminar os fragmentos demoníacos. E também salvar o mundo. Só que ele pergunta como assim? E se ela não tinha dito que precisava ser um amor verdadeiro? E se ela quer que ele saia por aí, traindo todos os receptáculos? Só que ela diz que não vai ser fácil. E os adoradores estarão atrás dele. E os receptáculos também não são pessoas normais. Mas mesmo assim, ela precisa pedir isso. E pede que, por favor, ele salve a humanidade, se curvando em direção ao nosso garoto. Enquanto ele só pensa que quer muito, mas muito deslogar desse jogo. E dele fala pra Chanceler que acha que já sabe a sua resposta. Mas o que acontece se ele não conseguir seduzi-las? E dela fala que a humanidade seria aniquilada. E o mundo cairia em ruínas. E o Império do Mal, governado pelos demônios, nascerá. E o nosso garoto pensa que com certeza ele odeia com todas as suas forças os desenvolvedores. E sabe quem mais eu odeio ainda? É o estúdio que faz essa obra, por ainda não ter lançado o próximo capítulo. Pois infelizmente mais um vídeo vai chegando ao fim, rapaziada. E como eu trouxe todos os capítulos disponíveis dessa obra, quando tiver mais, eu vou trazer primeiro para os membros. E só quando acumular uma boa quantidade de capítulos, eu compilo tudo e trago pra geral. E então para receber esses vídeos, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. E claro, deixa o seu like nesse vídeo, para eu ter mais certeza ainda que vocês querem a próxima parte. E a meta para esse vídeo são 4.000 likes. E também se inscreva no canal, para chegarmos nos 110.000 inscritos até o final de maio. E então, mais é isso, eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!